Fala rapaziada, tô passando aqui no comecinho do vídeo só pra lembrar você de deixar o like aí nesse vídeo e deixar aquele hypar safado caso você goste, porque acho que já dá pra ver pelo tempo desse vídeo que ele me deu muito trabalho, mas Super 11 é simplesmente uma das minhas obras favoritas. Eu comecei fazendo um videozinho tranquilo, achei que não ia dar nada, e quando eu vi eu já tava em quase 2 horas de vídeo falando sobre as técnicas do Instituto Imperial. Então se você gostar, me ajuda demais compartilhar com um amigo seu, deixar um comentário, se inscrever no canal, essas bobagens, você já tá ligado o que é. E só pra não atrapalhar o seu vídeo, tem uma propagandazinha rápida aqui do patrocinador do canal, que se você for bem legal, assiste aí pra ajudar a gente a ficar vivo, senão eu vou morrer agora. Mas antes do vídeo começar, você tem que lembrar pra você que o ano acabou de começar e o momento de você começar finalmente a aprender a criar seus próprios jogos é agora, já que esse vídeo tá sendo patrocinado simplesmente pelo maior curso de Game Maker de todo o mundo. O curso de desenvolvimento de jogos do Noneclass, que é simplesmente o maior curso de Game Maker do mundo. Pra você que não tá ligado, o Game Maker é simplesmente a engine onde foi feito jogos como Undertale, Hotline Miami, Katana Zero e até eu já fiz meu próprio jogo usando o Game Maker. O curso também conta com um módulo focado em Unity, que é simplesmente a engine de Cuphead e Hollow Knight. Isso sem falar que ele já conta com mais de 100 horas de conteúdo e mais de 2.000 aulas curtinhas pra você aprender no seu tempo. Comprando o curso, você também leva de bônus um módulo de desenvolvimento mobile, publicação e monetização dos seus jogos e até um módulo de Game Jam, já que a melhor forma de aprender é praticando. Vários alunos já tiveram seus jogos lançados pra Steam, Mobile e até Nintendo Switch. E a melhor parte de tudo é o preço, porque clicando no link da descrição você leva o curso por 12 vezes de R$11,88, ou 119 à vista. Isso sem falar que o curso também tem acesso vitalício, certificado de conclusão no final do curso e uma comunidade enorme para te ajudar a resolver suas dúvidas. Então tá esperando o que para começar a criar seus próprios jogos com o Noneclass? Oi pessoal, antes de assistir a esse vídeo, não se esqueça de me dar todo o seu dinheiro e não fique muito perto da televisão. Bom, como que eu começo isso aqui? Eu nasci e cresci no interior, o que significa que eu demorei pra ter contato com muitas tecnologias que você deve conhecer, sendo que uma das principais delas era TV a cabo. Acredite se quiser, houve um tempo onde o streaming não existia e a gente tinha que assistir um canal de televisão que passava diversos programas durante o dia. Terceira torre. Falando em torre, lembrei de 11 de setembro. E a gente tinha que esperar a hora que passaria o programa que a gente queria assistir. O que poderia ser um começo de uma história bem trágica, porém a gente sempre se virava com o que dava. A Globo na época passava Bob Esponja e Dragon Ball, o SBT passava Ben 10 e Naruto. Porém desses desenhos da minha infância, de longe um dos que eu mais tenho boas memórias até hoje foi um desenhinho que passava na Rede TV. Um desenho sobre crianças jogando futebol com superpoderes. Como isso poderia ficar mais legal, eu não sei. E obviamente eu tô falando de Super 11. E sim, eu me sinto um velho do cacete tendo que explicar o que é Super 11. Mas basicamente, se você for uma criança, é tipo aquele Blue Lock lá que você assiste. E se você for um idoso, é tipo Super Campeões que você assistia na sua época. Ah, e se você for mais ou menos assim, é tipo Campeões de Sendokai. Porra, que desenho foda! Enfim, todo mundo entendido, Super 11. Quando eu era menor, e talvez até hoje em dia mesmo, Super 11 sempre foi uma das minhas obras favoritas. Eu adorava assistir Super 11 e ficar vendo aqueles poderes malucos. Cara, oh meu Deus, a mão demoníaca, que legal! Porém, com o passar do tempo, as tecnologias acabaram chegando aqui no meu interior. Então eu acabei conseguindo assistir TV a cabo, consegui pegar aquela época de ouro da Cartoon Network, que passava os desenhos clássicos dos anos 80 e logo em seguida já vinha com Gumball, Apenas um Show e nossa, Hora de Aventura. Jake, sobrou um. E eu tô achando que ele quer se render. Mata! Foi definitivamente um momento muito legal pra poder assistir muita coisa na época. E nesse momento, Super 11 acabou ficando um pouquinho de lado. Afinal de contas, eu já podia assistir mais coisas e não tinha que ficar assistindo sempre os mesmos episódios repetidos que passavam. Então o tempo foi passando, até que uns bons anos depois, eu paro e me pergunto, nossa, Super 11 era tão legal, por que será que não tinha jogos de Super 11? E foi aí que eu descobri que Super 11, na verdade, sempre foi um jogo, e o anime que a gente tinha era baseado no jogo, e eu sempre fui um extremo imbecil, porque eu poderia ter jogado pra cacete esse jogo durante a minha infância, mas eu simplesmente não consegui pesquisar no Google. Sim, eu era um idiota. Aí na tela vai estar passando uma cacetada de jogo de Super 11 que tem muito jogo, sério, o bagulho é quase Pokémon 2, e inclusive mais recentemente teve a beta de um jogo de Super 11 na Steam, que assim, é muito bom. É papo de um dos jogos mais legais que eu já joguei. Asas Celestiais! Infelizmente a beta fechou e o jogo vai custar R$400. Eu tenho depressão severa, mas foi depois de ter aproveitado essa beta que teve que eu fiquei com muita vontade de voltar e caçar pelos jogos antigos de Super 11, ver o início dessa franquia, ver o que tem diferente do anime, o que será que eu vou conseguir entrando mais a fundo e chegando ao primeiro jogo de Super 11, Inazuma Eleven de Nintendo DS. E agora sim, com tudo apresentado, por favor, todo mundo se sente, pegue seus pinguins imperiais
materiais. Se inscreve aí no canal, deixa o likezinho. Comenta aí a sua técnica de Super 11 favorita, porque eu tenho certeza que você tem uma, não minta pra mim. E bora finalmente adentrar no mundo de crianças jogando futebol com superpoderes e uma história mais complexa do que parece. Inazuma Eleven. Ai, seria bem legal colocar essa intro aqui, mas nem fudendo eu posso colocar, senão meu canal inteiro explode. E enfim, com isso então, vambora pro jogo. Antes de mais nada, tem algumas coisas importantes a falar, como por exemplo, esse jogo saiu pra Nintendo DS, que é um console que tem 2 telas, então o jogo inteiro, na verdade, se passa assim, e que, obviamente, eu vou escolher mostrar só a câmera principal, pra você não ter que ficar vendo a porra de um mapa aleatório no canto da tela o vídeo inteiro. E além disso, eu tenho que lembrar que o anime veio depois do jogo, então você que só viu o anime, vai ter muita coisa diferente nesse vídeo. Chega até a ser um pouquinho bizarro ver a história desse jeito, mas é muito legal porque é uma visão bem diferente, ao mesmo tempo familiar. É quase como se a gente estivesse numa dimensão alternativa. Ah, e só pra evitar os comentários, sim, no começo da gameplay eu esqueci de desativar o mouse da tela, então talvez fique aparecendo um mousezinho aleatório em algumas horas, mas depois eu lembro de desativar. É isso, é só pra você não ficar me xingando nos comentários que o seu toque tá atacando que a porra do mouse tá na tela. E enfim, vamos lá. Assim que a gente inicia o jogo, aparece uma mensagem falando as técnicas especiais que aparecem nesse jogo não são reais, não tente imitar, o que já instantaneamente me deixou em depressão severa, cara. Cara, como assim eu não posso dar um Excalibur na vida real, cara? Mas enfim, no começo do jogo a gente conhece o Endo, o nosso protagonista, que é o goleiro do time, além de ser o capitão do time da escola Raymond. Além dos outros participantes que a gente vai conhecendo, como Kabeyama e Kurimatsu, que são zagueiros, o Handa, que é meio campista, e mais uma cacetada de personagem. E todo esse começo é a gente vendo como eles estão bem desanimados com o treino. Tanto que a gente vê o Endo chamando todo mundo pra ir jogar futebol com ele, mas geral ali tá com preguiça, falando, porra, não, deixa pra depois, não sei o que. E justamente por isso o Endo resolve que ele vai ter que ir treinar sozinho mesmo. Então a gente vai até o campo e lá a gente acaba encontrando com os integrantes do clube de atletismo, que a gente vê que já são amigos do Endo, eles estão ali batendo um papinho, até que do nada um outro clube aparece e, como qualquer história de escola, os malucos começam a fazer bullying com a nossa galera, eles roubam a bola do Endo e com isso então o Endo, o Kazemaru e o nosso incrível humano Miles resolvem que eles vão lutar contra o outro clube pra recuperar a bola do Endo. E então, com isso, uma batalha começa. Sendo que as batalhas do jogo seguem mais ou menos a mesma pira dos encontros aleatórios de Pokémon. Você vai estar andando na rua e vai ter um encontro aleatório, só que aqui ainda tem algumas regrazinhas diferentes, como essa primeira, que nosso objetivo é simplesmente pegar a bola. E a gente tem várias opções pra isso. Dá pra meter uma rasteira nos caras, dá pra tentar dar um bloqueio, e tudo isso muda bastante essa gameplayzinha de encontro aleatório, pra não ficar a mesma coisa do Pokémon de você só usar um Flamethrower no Rattata e pronto, passou. Mas ainda assim, é bem simplinho, é só você andar atrás dos caras e plau, bola, você venceu. Inclusive, depois de vencer, a gente upa todo mundo, só que meio que essa galera aí não é do nosso time, então, tipo, eles estão upando pra nada, ele só tá upando eles à toa, legal. Mas ainda assim, mesmo vencendo dessa galera, eles falam que já tinham reservado o clube antes, então de um jeito ou de outro, o Endo ia ter que arranjar algum outro lugar pra poder treinar. Logo em seguida, então, a gente ouve uma voz e encontra com a Aki, uma das gerentes do clube de futebol, que aparece ali pra segurar um pouquinho o Endo e falar pra ele não tentar comprar briga com essa galera, porque eles realmente tinham já reservado o campinho alguns dias antes. Os três então saem um pouquinho pra conversar e o Endo comenta o quanto ele tem que treinar por causa do grande evento que ia acontecer, o Futebol Fronteira, e que se eles vencerem esse evento, eles iam conseguir se tornar os campeões nacionais, e esse era o sonho do Endo, e por isso ele tinha que treinar. Com isso, o Endo então sai correndo, acaba tropeçando num mano no meio do caminho e cai no chão igual um belo idiota, e na hora que o Endo pergunta quem que era aquele cara, a Aki responde que ele era o Goenji, um atacante muito famoso que inclusive até chegou a jogar no Futebol Fronteira, o que obviamente deixa o Endo maluco, ele viciado em futebol do jeito que é, agora tem a missão de que ele quer falar com o Goenji alguma hora e chamar ele pro time de futebol. Mas antes disso, nessa mesma hora, aparece um outro jogador do time, o Handa, dizendo que o presidente do clube, o Sr. Fuyukai, tava chamando todo mundo pra lá, porque ele tinha um negócio muito importante a falar. Então a gente vai pra lá, no meio do caminho acaba encontrando com outra personagem que tava dando uma olhada dentro do clube, querendo xeretar alguma coisa, mas ela simplesmente vai embora, e a Aki comenta então que ela é a Natsumi, a filha do presidente da escola, e que é bem curioso ela tá dando uma olhada no clube deles, já que o clube de futebol era um dos mais esquecidos que tinha por ali. Mas enfim, a gente então volta até o clube, e o Sr. Fuyukai aparece dizendo que ele tem uma notícia importante. O clube de futebol da Raymond ia ter um amistoso marcado contra outra escola da região. Eles iam ter uma partida contra o Instituto Imperial, o time mais forte do país. Campeões
times invictos do futebol fronteira há 40 anos. Esse time queria agora ter uma amistosa contra o Colégio Raymond. Mas além disso, a escola tinha decidido que se eles não conseguissem vencer do Instituto Imperial, o clube de futebol ia ser completamente destruído. Mas além disso, o clube de futebol só tinha 7 membros. E se a gente não conseguir recrutar os outros jogadores, o time da Raymond ia acabar ali mesmo. O Sr. Furukai então vai embora e todo mundo então fica desesperado porque nem fodendo dá pra ganhar do Instituto Imperial. Todo mundo sabe que não tem como vencer o Instituto Imperial, mas o Endo fala que eles não podem desistir. O resultado de uma partida não se decide até o jogo ter sido jogado. O Endo então resolve que ele mesmo vai atrás dos últimos jogadores que faltam, incluindo o Goenji, já que ele já queria chamar ele pro time. E assim começa o capítulo 1, o Instituto Imperial chegou. E a gente então, junto da Aki, começa esse capítulo procurando por mais 4 jogadores pra poder ajudar a gente a enfrentar o Instituto Imperial. E agora que a gente tá livre, eu posso falar mais ou menos como funciona a base do jogo. Assim como no Pokémon que a gente tem os ginásios de Pokémon, aqui a gente tem algumas partidas de futebol do futebol fronteira. Só que aqui, ao invés da gente ir andando até um mapa aberto pra chegar no ginásio, a gente vai resolvendo algumas coisinhas da história e upando nossos personagens enquanto isso. Como é logo no começo, onde nosso objetivo é sair procurando por alguns alunos, e a gente faz isso perguntando pra todo mundo que a gente encontra no meio do caminho se eles viram alguém. E eu tô me sentindo esquizofrênico agora, porque eu acabei de perceber que eu em nenhum momento do vídeo expliquei que o Inazuma Eleven segue uma fórmula muito parecida de Pokémon, e é por isso que eu tô comparando os dois tantas vezes. Você tem as batalhas aleatórias, você tem os ginásios / partidas, você tem um monte de jogador de futebol que você pode contratar pro seu time, e até aquele sistema ridículo de 2 versões do mesmo jogo, olha que legal. Se bem que no Super 11 tem um que chega a ter 3 versões diferentes, isso é realmente bizarro. Mas basicamente eu tô comparando um pouquinho os dois, porque se você não conhece, é um jeito mais fácil de você entender, e se você gostar de um, provavelmente você vai gostar do outro também, porque os dois são bem legais. Aí eu tô me sentindo um maluco aqui que eu não expliquei antes. Enfim, depois de um tempinho procurando pelo Goenji, o Endo com a Aki percebem que já tá muito tarde, que ele deve ter ido embora. Então o Endo resolve que ele vai passar um tempinho na grande torre da cidade, que ele sempre gosta de ficar por lá. Então a gente vai até lá e consegue subir na grande torre, aonde lá a gente tem essa visão do Endo junto com a Aki observando a paisagem da cidade. Sem falar que por algum motivo aqui eles têm uma trilha sonora extremamente gostosa. Eu não sei nem explicar, só é uma música muito gostosa. E todo esse momentinho que a gente tem é muito legal. O Endo comenta que o vô dele era um grande jogador de futebol, e quando ele era vivo, ele adorava ficar por essa torre. E agora o Endo tava ali pra poder olhar um pouco o caderno do avô dele, aonde tinham várias anotações de como se tornar um grande jogador, como uma grande técnica que é tão forte que pode parar até mesmo um caminhão, a mão fantasma. E além disso, dá pra gente ver que o Endo é alguém que ama o futebol. Ele não tá aqui porque ele viu numa reportagem da UOL que o Neymar ganha dinheiro pra cacete, mas só porque ele realmente ama esse esporte do fundo da alma. E é por isso que ele tem o sonho de vencer o futebol fronteira. E esse momento é lindo! O que é isso? Isso aqui não era um RPG de futebol? Por que eu tô quase chorando vendo 2 crianças lendo um livro? Enfim, todo esse momentinho é muito legal, mas eles veem que já tá ficando tarde e que eles já têm que ir embora logo. Porém, assim que eles estão pra sair, 2 malucos aparecem no meio do parque e começam a encher o saco do Endo com a Aki. E o Endo, obviamente, não querendo arrumar briga, só quer ir embora, mas o local não quer nem saber e vai com tudo pra cima do Endo. E é nessa hora que o Goenji aparece. E vendo essa situação, o Goenji não podia deixar aquilo acontecer. E ele então usa uma bola de futebol que tava ali. E ele explode a bola na cabeça do maluco. A bola até pega fogo, é muito foda. E aí com isso o Endo aproveita pra agradecer por ter sido salvo. E aproveita pra pedir pro Goenji jogar futebol junto com ele. Mas a gente então vê uma das memórias do Goenji e vê que alguma coisa muito séria aconteceu. E ele acaba falando que ele não pode fazer isso. O Endo então, sem entender nada do que acabou de acontecer, só se despede da Aki e a gente volta lá pra casa dele. E a gente vê que a mãe do Endo nesse jogo é muito feia, meu Deus! Enfim, no dia seguinte a gente volta pra escola e outra das gerentes dos clubes, a Otani, aparece pra falar que um aluno novo chegou na turma deles, sendo esse aluno novo justamente o Goenji. E obviamente que o Endo, cabeça dura do jeito que é, vendo que o Goenji tá na mesma equipe dele, ele vai querer de novo ir atrás do Goenji. Só que obviamente tentando seguir uma pessoa e obrigar ela a jogar futebol com a gente, não ia funcionar muito bem e o Goenji só vai embora. Depois disso, quem aparece é aquela mesma garota que tava olhando o clube no dia anterior. E ela aparece aqui pra explicar que o Goenji não quer jogar futebol por causa de um acidente que aconteceu com a irmã dele. O Endo até tenta pegar alguma informação ali a mais, mas a Natsumi só ignora isso e fala que era melhor ele investir o tempo dele e encontrar os jogadores que estavam faltando. E assim o Endo percebe que ele pode chamar o Goenji alguma outra hora, porque agora ele tinha que se concentrar em conseguir os jogadores
jogadores pro time pra enfrentar o Instituto Imperial. E assim, a gente finalmente começa a recrutar a galera pro time de futebol e pode sair andando pela escola e conversando com uma galera pra conseguir fazer isso. A gente então conversa com o Kazemaru, que já tinha ajudado a gente mais cedo, e ele logo topa entrar pro time. A gente também chega a achar um carinha chamado Tamano, que fala que já fazia um tempo que ele queria voltar a jogar futebol, mas que ele sempre foi muito ruim nisso, então ele não podia ajudar a gente. Um outro jogador que resolve ajudar é o Sombra, que é apresentado literalmente como o esquisitão do fundo da sala, que se pedir pra você faltar uma aula é bom você fazer. Bizarro. E ele também se une à equipe. A gente também encontra um cara chamado Matsuno, que fala que ele até pode ajudar a gente, mas que ele costuma se enjoar das coisas. Ele é um arrombado, na verdade. Eu não sei porque eu aceitei ele no meu time, eu odeio o Matsuno, pra falar a real. Mas pelo menos ele também se junta ao time. E por fim, o último cara que fala que pode ajudar a gente é o Quatro Olhos, que é um nerdão, que ainda diz que ele só vai entrar com a condição de que ele possa ser o camisa 10 e o atacante principal do time, pra todo mundo saber que o grande Quatro Olhos salvou a equipe. Ou seja, mais um grande arrombado. E agora sim, com todo mundo reunido, eles já tinham 11 jogadores. E como a gente não tinha mais tempo a perder, a gente resolve fazer uma partidinha de treino pra poder enfrentar o Instituto Imperial depois. É uma partidinha bem bobinha, só pra gente brincar, mas já dá pra todo mundo se aquecer pra partida. Mais um dia então se passa e finalmente chega a partida contra o Instituto Imperial. Nisso a gente tem uma questzinha de encontrar o Kabeyama, que ficou preso dentro de um armário, e jogar futebol contra a galera da equipe de sumô. Foda-se, ninguém liga. Eu genuinamente acho que o único momento legal disso aqui que eu posso mostrar é que um dos caras do clube de sumô foi dar um chute, e aí o goleiro não pegou, e aí eu automaticamente ganhei a partida porque o goleiro apertou o botão errado. Não sei, achei engraçado pelo menos. Antes da partida contra o Instituto, a gente tem um momento ali vendo os jogadores do Instituto conversando sobre um novo aluno que veio estudar na Raymond, e que eles estavam ali unicamente pra ir atrás desse jogador. Então tem todo esse drama, sendo que a gente sabe que é o Goenji. Tipo, a gente já sabe a resposta, por que essa surpresa toda? Eles falaram que o Goenji é um novo aluno, o que tá acontecendo aqui? E além disso, a gente também vê que tem alguém observando o Instituto Imperial por dentro da Raymond. E depois disso tudo, a gente finalmente começa a partida contra o Instituto Imperial. E assim, a gente finalmente começa a partida. Depois de uma longa jornada pra reunir todos os jogadores, depois de treinar durante muito tempo pra gente finalmente chegar nesse momento, a gente toma 20-0 no primeiro tempo. Afinal de contas, eles são campeões invictos há 40 anos. Era meio óbvio que isso ia acontecer. O Instituto Imperial basicamente era perito em usar técnicas. E até um chute normal deles, a gente simplesmente não conseguia bloquear. Era muito forte. E no fim, quando o Instituto Imperial usa a técnica mais forte deles, a Zona Mortal, é aí que não tem mais chance. O Endo aparece caído no chão, quase sem conseguir jogar mais. Durante o intervalo, todo mundo tá nervoso, com medo do que tá acontecendo, incluindo o Quatro Olhos, que simplesmente foi embora e abandonou o time. Mas nessa hora, quem aparece é o Goenji. Ele vê a camisa número 10 jogada e pergunta se a Yuka dava pra ele mais uma chance. E o Goenji então entra pra ajudar a gente nessa partida. Aonde agora, com o Goenji, o resto do time tá inspirado. E quando o Instituto Imperial vai atacar, é a hora do Endo impedir que isso aconteça. Então, mesmo contra a técnica mais forte deles, a Zona Mortal, o Endo usa a técnica do caderno do vô dele. O truque pra deter todos os chutes. A única... E vendo que ele conseguiu parar a bola, ele vê que o Goenji já tá na frente esperando o passe. Então o Endo arremessa a bola pro Goenji e ele também mostra a sua técnica especial, o Furacão de Fogo. E assim marca o primeiro gol no Instituto Imperial. E vendo o que eles fizeram, a Raymond inteira comemora o gol em cima do Instituto Imperial. É até um pouco exagerado, tipo, mano, para, solta o Goenji, gente, socorro, ele para. Mas é depois disso que a gente vê uma coisa muito estranha. O Instituto Imperial simplesmente desiste da partida. E como eles resolveram abandonar a partida, isso é considerado como uma vitória pro time da Raymond. Eles tinham acabado de vencer o Instituto Imperial. Ou seja, a equipe da Raymond não ia mais acabar. Esse era só o começo da equipe rumo ao futebol fronteira. Mas é aí então que a gente vê mais uma coisinha. Um senhor olhando a situação inteira comentando: 40 anos que ele não via a lendária mão fantasma sendo utilizada. Ele então simplesmente vai embora. E assim começa a lenda da nova equipe do Colégio Raymond, os novos Super 11.
Tá, eu só queria citar um pouquinho aqui rapidão, que toda essa primeira batalha, ela é completamente scriptada. É extremamente triste, você pode fazer o que você quiser, mas foda-se, você vai tomar 20-0. É basicamente o maior senta e chora que eu já vi nos games. Depois disso, o jogo manda a gente escolher um nome pro nosso time, e como eu tava em live em twitch.tv/ironiqueroseiro, a gente passou um bom tempo debatendo com o chat, até eu descobri que esse nome pouco importa, porque no jogo você se chama Raymond. Então a gente passou 15 minutos bolando o São Paulo 2 à toa. Droga! E enfim, assim começa o capítulo 2, o começo de um sonho. No início desse capítulo, os amigos do Endo aparecem chamando ele, já que no quadro de avisos tem um novo aviso importante. E chegando lá, eles veem que a Raymond, depois de ter derrotado o Instituto Imperial, ia enfrentar o Colégio Sobrenatural. Só pra garantir que tá tudo certo, a gente vai atrás do Sr. Fuyukai, que é o treinador do clube de futebol, pra perguntar se esse amistoso realmente ia acontecer. Só que assim que a gente chega até lá, a gente vê o Sr. Fuyukai conversando com o vice-diretor do colégio. E eles estão comentando que o convite do Colégio Sobrenatural é aterrorizante, já que ele dizia que se a Raymond não aceitasse a batalha, uma maldição ia cair sobre o colégio. E isso só tava acontecendo porque a Raymond tinha vencido o Instituto Imperial, que não perdia há 40 anos. Então todo mundo agora queria enfrentar o São Paulo 2. Desculpa, a Raymond. Então o vice-diretor, que por acaso também é um belíssimo de um pau no cu, fala que vai negociar pro Colégio Sobrenatural só amaldiçoar a equipe de futebol. O Sr. Fuyukai fala que é uma excelente ideia, e a molecada que ouviu a conversa então entende que beleza, esse convite é real e eles realmente vão ter mais um jogo, então eles têm que treinar. Logo em seguida, quem aparece de novo é a Aki, a gerente da equipe, que veio dizer que uma nova garota também queria ser gerente. Então a gente sai pra ver quem que é essa garota, porém no meio do caminho quem aparece de novo é a Natsumi, dizendo que ela ouviu que eles vão ter outro amistoso e que ela não pode deixar com que o Colégio Raymond tenha uma derrota humilhante pra não manchar a reputação do colégio. Então o que ela propõe é que a partir de agora ela falou com todos os alunos da escola pra eles desafiarem a gente em partidas aleatórias de futebol enquanto a gente estiver andando pela cidade, para garantir que a equipe de futebol tivesse a altura dos outros times. O que basicamente é a desculpa mais bem feita que eu já vi para as batalhas aleatórias que a gente tem enquanto a gente tá andando pelo jogo inteiro. Honestamente, eu acho que não precisava dessa desculpinha aqui, era só colocar uma batalha aleatória que todo mundo tava ligado, mas tecnicamente, se você upou algum XP por causa dos treinadores aleatórios, foi a Natsumi que fez isso por você. E enfim, com isso, basicamente, a partir de agora, sempre que a gente estiver andando pela rua, a gente simplesmente pode cair em uma batalha aleatória e ter que jogar uma mini partida de 4 versus 4. Essas partidas não são difíceis, dá pra marcar gol de boa nos inimigos, o XP pra upar os personagens é uma delícia, e o único real problema é que essas partidas acontecem toda hora. Aqui não existe um matinho igual no Pokémon, qualquer canto aqui pode ter uma partida, então os caras basicamente se tornam a maior empata foda do jogo. Você quer só andar em linha reta aqui? Não, jogue futebol comigo agora! E sim, dá pra fugir da batalha de boa, mas se você faz isso, o jogo te chama de covarde e você perde ponto de prestígio, que é o dinheiro do jogo, e pontos de amizade que você usa pra contratar jogadores novos. Então o jogo fortemente não quer que você fuja. E um bom motivo por eu estar chamando esses jogadores aqui de empata foda é isso aqui. Eu tô andando e tem uma partida aleatória do nada. Eu então jogo a partida, acabo perdendo, volto pro mapa, o jogo mostra as coisas que eu perdi, beleza. E aí eu continuo andando de boa, né? Afinal de contas, acabei de perder e não, outra partida. E tudo isso por culpa da Natsumi. Porra, Natsumi. Enfim, depois disso eu aproveitei pra fazer justiça pelo mundo, porque já que eu tava em live, me contaram sobre a existência desse personagem que eu já tinha conversado com ele mais cedo, que é o Tamano. Esse personagem aparentemente é muito importante no mangá de Super 11, mas pouquíssima gente conhece ele porque ele não foi colocado no anime, esqueceram do Tamano. E quando o chat me contou essa história, eu fiquei extremamente comovido e resolvi que o Tamano ia ser uma das estrelas principais do meu time, pra compensar pelos anos que ele foi esquecido na televisão. E aí é aqui que eu venho pra contar que na verdade o Tamano ele é meio tímido, então você tem que ficar chamando ele várias vezes pra ele aceitar jogar com você. Pra ser mais específico, você vai chamar ele na escola, e aí você vai chamar ele tantas vezes que ele vai correr, aí você vai ter que seguir ele até o estacionamento, ficar chamando de novo, aí ele vai se esconder na quadra de tênis, e depois de 37 vezes, aí ele aceita entrar no seu time. E assim então a gente tem o Tamano como nosso zagueiro oficial. E inclusive um detalhe importante é que a gente consegue simplesmente colocar ele pra fazer parte da party principal do jogo. E aí ele fica andando com a gente no cenário, e inclusive ainda tem algumas falas especiais. Isso é muito legal, ainda mais considerando que esse jogo tem mais de 1000 jogadores. Você não me escutou errado. O primeiro jogo de Super 11 já tinha 1000 personagens desbloqueáveis. Se você não tá minimamente impressionado com isso, você tá mentindo pra mim. Mas enfim, voltando pra historinha do jogo, a gente consegue finalmente descobrir quem era aquela garota que a Aki tava falando, que nesse caso era a Haruna, uma das alunas da escola que também era gerente e que viu eles jogando e gostou muito do que ela assistiu, e resolveu agora que ela quer
ajudar todo mundo, sendo que aqui no jogo ela vai trabalhar pra gente como a recruta de personagens. Nesse caso, de novo, o chat da live pediu pra eu pegar um personagem específico, que acredite se quiser, mas ele se chama Shadow. Então a gente pode pedir pra ela caçar por esse personagem, e é só ficar depois andando pela escola até que ela ligue pra gente e passe a localização da onde tá esse player que a gente pediu. Então com isso, oficialmente, o Shadow acaba entrando pro nosso time como atacante, graças ao chat, e depois de parar de caçar personagem, a gente finalmente pode voltar pra história do jogo, aonde, como a gente ainda tá sem o campinho, a gente acaba indo treinar no campinho comunitário da cidade. Só que chegando lá já tem uma molecada treinando, eles inclusive têm um treinador, que é o Sr. Chikara, que tá cuidando da molecada ali, e ele até sugere, já que a gente precisa treinar, que a gente fizesse uma amistosa contra a criançada ali pra poder melhorar nossas habilidades. Então com isso a gente tem uma partidinha na beira do rio da Raymond contra a Inazuma Kids FC, que tá escrito KFC na logo. E obviamente eu aproveito pra colocar meus manos Shadow e Tamano oficialmente no time. E vamos lá, essa partida agora é uma partida oficial, igual aconteceu a partida contra o Instituto Imperial, aonde diferente das batalhas aleatórias, que é 4 contra 4, aqui são 11 contra 11. Então o jogo fica bem mais longo, fica mais legal, tem regras ridículas, tais como impedimento, a regra mais ridícula já criada no futebol. E é sério que eu quero deixar bem claro que eu odeio a porra do cara que inventou o impedimento. E além disso, nessa partida a gente tem um foco especial em um dos jogadores, que é o Someoka, porque ele não tem nenhuma habilidade especial, mas ele queria muito ter, então a gente meio que tem que dar um foco especial e chutar bastante com ele pra poder upar o personagem e ele conseguir desenvolver a habilidade que ele quer. Essa partida não tem poderes especiais legais, e como obviamente ninguém aqui tá pra ver futebol de verdade, foda-se, eu quero ver poderes, a gente pode pular ela porque é só a gente vencer das crianças, não é muito difícil. Acho que o único destaque que vale a pena mostrar é o nosso mano Tamano, que já tinha uma habilidade especial só dele, o rodeio do palhaço. Muito foda. E enfim, no final a gente consegue vencer a molecada, upa o time inteiro, que delícia que é ver isso aqui, e ainda desbloqueia uma cacetada de habilidade pro time, e no fim todo mundo acaba tendo um bom treinamento naquele dia, e a Mako até fala que isso tudo é por causa do plano do treinamento do Sr. Chikara, que acaba inclusive ajudando a treinar o Endo e o resto da equipe naquele dia também. O tempo então se passa, a molecada tem que então voltar pra escola, os amigos do Endo estão todos cansados, mas o Someoka resolve que ele ia ficar treinando sozinho ali. O Goenji tinha uma técnica muito forte, e já que ele não ia jogar, o Someoka decidiu que ele mesmo ia desenvolver a própria técnica pra poder ajudar o time. Ele até fala que o Endo não precisa ajudar, que ele pode ficar ali sozinho, mas é aí que o Endo fala que vai ficar com ele até o Someoka conseguir encontrar a sua própria habilidade, já que o que não dá pra fazer sozinho, dá pra fazer com a ajuda de um amigo. E quem tava ouvindo isso era o próprio Sr. Chikara, que fala que pode ajudar o Someoka com uma coisinha, a técnica do impacto dragão. Então com isso eles resolvem passar a tarde inteira tentando dominar essa técnica do impacto dragão. Eles ficam umas boas horas ali, e a gente então vê que o Goenji tava assistindo o treino deles já faz algum tempo. E a Natsumi, que também tava vendo o treino escondida, aparece pra conversar um pouco com o Goenji. Ela sabe o estado que a irmã do Goenji tá, e pergunta pro Goenji se realmente valeria a pena jogar fora o futebol que ele tanto ama, ou simplesmente não fazer o contrário, jogar futebol por causa dela. Depois disso, todo mundo passa dia e noite treinando até o anoitecer, e a gente então chega em um dia antes da partida contra o Colégio Sobrenatural. E nessa hora do jogo a gente ganha um item que é o bracelete de Gaudi, que basicamente serve pra gente conseguir ter mais encontros aleatórios no meio do caminho, que eu carinhosamente prefiro chamar de bracelete do empata foda, porque se você usa essa porra, você não consegue andar 6 centímetros sem aparecer uma batalha aleatória. Enfim, todo mundo então resolve treinar mais um pouco, já que a partida já é amanhã, e nisso a gente vê que tinha uma pessoa que tava assistindo ali as reuniões do clube. A Aki acaba não percebendo, mas a gente vê que o Goenji tava com muita vontade de jogar. Aproveitando que a gente ia ter um jogo importante, eu aproveito pra contratar mais um mano, que nesse caso era o Decker, e que a gente até tinha que fazer uma batalha contra ele pra poder contratar ele pro time, o que é bem legal. E aí, conseguindo marcar um gol nele, ele entra pro nosso time, agora tendo mais um zagueiro pra gente. E isso é um negócio que eu dei bastante foco no jogo, de tentar contratar várias pessoas diferentes, porque isso é muito legal nesse jogo. Tem 1000 players diferentes. Definitivamente, você vai zerar o jogo com um time diferente do meu. Claro que algumas horas o jogo vai pedir pra você usar certos jogadores, além do mais ele é um joguinho de história, então faz sentido, mas você tem tanta opção. Eu já falei que são 1000 bonecos! E enfim, já que a partida é amanhã, a gente volta de novo pra treinar com a molecada e com o Sr. Chikara. Depois do treino, de novo, todo mundo vai embora e o Someoka fica de novo tentando dominar a técnica do impacto dragão. E nisso a gente vê que os outros jogadores estavam olhando, duvidando um pouco que o Someoka ia conseguir fazer isso, já que o Goenji tava num nível muito acima, mas justamente é essa raiva pelo Goenji que aumenta o impacto, e assim ele finalmente consegue dominar o impacto dragão. Os baba-ovo do Goenji então calam a
boca e o Sr. Chikara parabeniza o Somioka por finalmente ter conseguido dominar essa técnica. E agora sim, finalmente chega o dia da partida contra o Colégio Sobrenatural. Logo de cara eu aproveito pra ir treinar um pouquinho mais antes da partida, nesses pontos que a gente tem no mapa que servem pra fazer um treino especial. E no caso, como esse aqui tá na pista de corrida, ele serve pra treinar a velocidade de um boneco. Então eu aproveitei pra dar uma rushada pra upar meu mano Tamano. Acabei contratando um outro cara unicamente porque ele era bonito, só pra deixar explicado aí. E sim, ele também era zagueiro, eu não sei porque eu tava tão viciado em contratar zagueiros pro meu time. E por fim, depois disso a gente pode ir falar com a Aki e avisar que a gente já tá pronto pra partida contra o Colégio Sobrenatural. Então todo mundo se prepara pra ir lá e no meio do caminho a gente encontra o Goenji, falando que ele tá muito confuso se ele vai ou não voltar a jogar futebol, mas ele fala que esse jogo pelo menos ele quer jogar. Então assim começa a partida Raymond versus Colégio Sobrenatural. Um detalhe que os manos do Colégio Sobrenatural tem uns caras muito foda, tipo olha esse goleiro que pica. E enfim, finalmente começa a partida e eu tava on fire. Simplesmente logo no começo do jogo eu consigo tocar a bola pro Somioka e já usar o Impacto Dragão, que mesmo o goleiro tentando cortar a bola no meio, eu simplesmente consigo marcar um gol a 3 minutos de partida. Mas logo depois disso a gente vê o Colégio Sobrenatural usando uma técnica chamada Cadeado Fantasma, que simplesmente consegue paralisar o nosso time inteiro. Tanto que a gente perde o controle dos nossos bonecos e ele simplesmente vem andando, usa uma super técnica e a gente nem consegue defender porque tá paralisado. Depois disso, o primeiro tempo acaba e ninguém da Raymond tinha conseguido voltar a se mover por causa do Cadeado Fantasma. E é na hora que o segundo tempo começa que o Goenji finalmente saca o que tá acontecendo. Depois de ver o Cadeado Fantasma, ele manda todo mundo fechar os olhos porque ele percebeu que aquilo era uma técnica de hipnose e que simplesmente se você não olhasse, eles não podiam usar aquela técnica. Então, por causa disso, a gente já pode voltar a se mover e voltar pra partida normal. Então a gente de novo tenta avançar com o Somioka, o Impacto Dragão, só que dessa vez o goleiro consegue pegar a bola usando uma outra técnica que ele tinha. E é vendo isso que o Somioka se lembra daquilo que o Endo tinha falado. Aquilo que não dá pra fazer sozinho, dá pra fazer com a ajuda de um amigo. Então pra isso ele resolve engolir o orgulho e chamar o Goenji pra fazer uma coisa. E assim que a gente recupera a bola e chuta de novo pra fazer mais um gol, a gente usa o Impacto Dragão como um passe que o Goenji consegue pegar e usar o Furacão de Fogo, criando o Furacão Dragão. E que o goleiro até tenta segurar, mas não dá nem pro cheiro, ele acaba tomando esse gol fodaço. E agora sim, depois de toda aquela ceninha, a gente finalmente fica livre pra poder jogar nessa partida. Então, obviamente, a gente aproveita pra meter ainda mais gols e assim consegue vencer do Colégio Sobrenatural. E é aqui que eu sou obrigado a interromper toda a historinha bonitinha pra falar que, de novo, essa luta é scriptada. Se você não faz toda a parada de usar o Furacão Dragão, você não consegue ganhar. Isso é um dos bagulhos que eu mais achei paia desse jogo. Felizmente, a partir de agora, eles esquecem disso por um tempo. Digo um tempo, porque depois pra frente eles voltam com essa porra. Mas essa decisão pra mim é insana. Porque beleza, o Furacão Dragão é um chute muito pica, tá ligado? Mas realmente era obrigado você scriptar ele inteiro pra mim? Eu não podia aprender esse chute de forma natural, não? E, inclusive, ao contrário do Instituto Imperial, pelo menos depois da parte scriptada, o resto do jogo você pode jogar de boa. Ninguém vai te segurar, você pode usar suas habilidades à vontade. Não é algo lá muito importante, né? Nossa, eu sou obrigado a dar um chute específico. Mas eu acho meio paia. Tipo, a gente pode montar o time que a gente quiser à vontade, isso é muito legal. Aí na hora que eu vou usar o meu chute, o jogo deixa tudo travado com a tela cinza e fala, ó, é esse aqui, ó, tem que usar esse, senão você não marca gol. E enfim, depois da partida eles finalmente comemoram que eles conseguiram vencer mais uma vez e que agora eles poderiam entrar pro futebol fronteira. O Goenji oficialmente resolve entrar pro time e todo mundo então resolve ir lá falar com as crianças e falar que eles tinham vencido a partida. E além disso a gente vê que a Natsumi tava de novo olhando tudo e que dá pra perceber que ela tá gostando muito do futebol que ela tá vendo. Ou seja, ela não era mais aquela Natsumi durona do começo do jogo. Ela já tava começando a amolecer e gostar mais de todo mundo. Mas é aí que de novo a gente tem uma ceninha bem estranha. O treinador Fuyukai conversando com alguém no telefone, dizendo que eles tinham que decidir logo sobre, e depois disso ele simplesmente sai correndo. E a gente de novo vê aquele homem do último capítulo dizendo que o Fuyukai não pode enganar ele. E com isso então a gente começa o terceiro capítulo, as conspirações na Raymond. No começo desse capítulo a gente vê a Otani de novo chamando o Endo, falando sobre um aluno novo que tinha chegado, que não era o Goenji, na verdade era um cara dos Estados Unidos, que era um aluno bem alto e que aparentemente ele também queria fazer parte do time de futebol. Então a gente começa a caçada por esse aluno e acaba encontrando esse aluno conversando com a Natsumi, ou dando em cima dela, mas que enfim, esse cara é o Domon, que fala que queria jogar como zagueiro, como se eu já não tivesse 3 sobrando, mas beleza, vambora, eu sou igual o coração de mãe, sempre cabe mais um membro dentro. E aproveitando a situação, a Natsumi também mostra que anunciaram que a gente ia
enfrentar agora o Colégio Selvagem na primeira rodada do Futebol Fronteira. Ou seja, a partir de agora as partidas são todas pra gente ir até a final do Futebol Fronteira. O Domon então vai lá pra se apresentar pra todo mundo e eles começam a conversar um pouco sobre o Colégio Selvagem. De acordo com o que o Goenji sabia, esse colégio era conhecido pelos saltos muito altos e que talvez até o furacão de fogo não seria suficiente pra conseguir passar pelos saltos do Colégio Selvagem. Então com isso eles começam uma nova quest pra buscar alguma técnica que fosse capaz de saltar mais alto até mesmo que o furacão de fogo. Eles então resolvem procurar na biblioteca, ver se eles conseguiam encontrar alguma coisa pra ajudar, e nisso a gente tem uma ceninha onde a gente vê o Kabeyama encontrando com o irmãozinho dele. E o irmão do Kabeyama então começa a humilhar a galera ali, falando que eles eram exatamente igual o irmão dele tinha falado, um bando de fracotes que eram carregados pelo Kabeyama. E que assim que ele vai embora, todo mundo percebe que ele só tava tentando ser legal pro irmão dele, e o Endo então só fala que se esse for o caso, ele tinha que mostrar isso, treinando pra se tornar o melhor pra derrotar o Colégio Selvagem. Continuando então, a gente chega até a biblioteca, consegue conversar com a Haruna, e a gente então pode procurar por alguns papéis no chão, até encontrar um papelzinho que parecia ser daquele caderno do avô do Endo. Porém, como tava faltando um pedaço do papel, a bibliotecária dali fala que a gente devia procurar com a galera que mais pega livros ali no clube de quadrinhos, pra ver se eles tinham encontrado alguma coisa lá. E aqui eu quero ser bem sincero, que essa quest toda é muito longa e não leva porra nenhuma. A gente vai lá no clube de quadrinhos, um cara pega os livros, sai correndo, leva no incinerador, aí ele fala que tem que queimar todos os livros, aí ele começa a gritar, sai correndo de novo, eles não conseguem recuperar o papel que eles queriam, então eles não conseguem descobrir a técnica. O senhorzinho que tava assistindo tudo ali comenta: nossa, molecada, vocês são bons no futebol, hein? E aí ele fala sobre os lendários Super 11, que era um time muito foda de 40 anos atrás. Aí todo mundo vai embora meio broxa, resolvem que eles vão treinar de qualquer jeito. O Domon aparece, ele entra na equipe e no fim de tudo o Kabeyama encontra um livro pornô. E não é nem piada, tá aqui, tá na sua cara. É assim que funciona. Ah, é sério? E por quê? Ela é uma safada. E aí depois disso a gente finalmente fica livre de novo. E esse é mais um pontinho a comentar do jogo, que ele adora essas questzinhas que não levam a lugar nenhum. Eu vou resumir bastante algumas delas, porque não levam a lugar nenhum. E pra falar a verdade, às vezes só mais atrapalham do que ajudam, porque você não tá nem aí pra porra do livro pornô do Kabeyama. Você quer saber como derrotar o Colégio Selvagem. E enfim, depois disso a gente volta pra falar com as crianças, e a gente vê que tem alguém que tá implicando com a nossa amiguinha Mako, que no caso é esse cabeção aí chamado Demai, que era um moleque de outra escola que tava implicando com a nossa amiguinha, e eles basicamente não queriam devolver o campinho porque eles tinham ganhado ele num jogo de futebol. Ou seja, pra recuperar o campinho, a gente ia ter uma partida da Raymond contra a escola Casamino. E aqui eu já posso dizer que se fosse crime bater em crianças, eu simplesmente tava preso. Porque, mano, deu dó da molecada. E quando a gente consegue fazer um passe pro zagueiro do nosso time, o grande Tamano, e o zagueiro consegue marcar um gol, é que definitivamente o time deles não foi muito difícil de enfrentar. Aqui tem um destaquezinho interessante, que eu fui tentar usar o Furacão Dragão, que é a minha técnica mais forte, e o goleiro dos caras pegou. Eu não sei como até agora, mas ele conseguiu. Ele pegou! Fudeu! Mano. Que foi isso, mano? Um monstro! Porra é essa, mano? Aí depois eu voltei com um jogador que não tinha nenhuma técnica e tentei fazer só um golzinho de cobertura jogando a bola altinho e assustadoramente o goleiro não conseguiu pegar e eu marquei o gol de graça. E naquele momento, Ironic não sabia, mas tinha acabado de descobrir a técnica mais poderosa desse jogo, conhecido como chute altinho. E depois a gente ainda volta, mete mais um gol e finaliza a partida em 4-0, só pra humilhar crianças. E com isso, depois de humilhar a escola Caça-Pintos, a gente finalmente consegue recuperar o nosso campinho. O Goenji acaba tendo que sair, o Domon também vai embora, e o resto da equipe também se prepara pra ir pra casa, até que então eles acabam se deparando com aquele cara esquisito de mais cedo, perguntando se eles sabem alguma coisa sobre um treinador que tava por aqui, e assim que o Endo pergunta se ele tá falando do Sr. Chikara, ele simplesmente acha que é tudo muito interessante e vai embora. O que, ok, isso foi bizarro, e depois acredite se quiser, a gente volta pra porra da história do arco do Kabeyama ter achado a porra de um livro pornô. E assustadoramente essa porra é importante demais pra história, porque o Kabeyama não tinha ido treinar porque ele tava lendo aquele livrinho pornô, e por causa disso ele começa a ouvir várias pessoas sussurrando alguma coisa. E dá pra perceber pela conversa que eles estão falando do Goenji, já que eles estão falando sobre a irmã dele que tá no hospital. E eles falam então que eles têm que conseguir contratar o Goenji de alguma maneira, e o Kabeyama só resolve fugir pra ninguém perceber que ele tava com uma revista pornô. E com isso, convenientemente, ele esbarra no Domon e descobre que aquele outro pedaço de papel que a gente tava procurando desde o começo do arco tava dentro da revista pornográfica, e o Domon simplesmente acaba encontrando o papelzinho. O resto da galera finalmente chega, o Domon mostra que ele achou o pedaço de papel que tava faltando, e pronto, agora a gente tem como treinar essa super técnica especial que é o Gol Relâmpago. E felizmente, depois de toda essa parte ridícula,
a gente tem um arcozinho um pouquinho mais importante pra história, já que agora eles têm que decifrar a letra do avô do Endo, que escreve muito mal, e o manual da técnica é basicamente, primeiro você vai fazer boing, aí depois plau. E aí ninguém entende isso, mas junto na técnica tá falando que tem que ter alguém que pule alto e alguém que seja robusto. E falando em alguém robusto, logo depois o Kabeyama volta, falando que tem alguns homens adultos extremamente bombados em cima do Goenji no portão de trás da escola. Então a gente corre lá pra salvar o Goenji, seja lá o que esteja acontecendo, e o que a gente vê é extremamente bizarro. É um cara ameaçando o Goenji, falando que ele tinha que aceitar a proposta, porque a irmãzinha querida dele tava sofrendo naquele hospital. Eles podiam pegar um hospital maior, eles conseguiam dar mais segurança pra ele e pra todo mundo. Ele não podia negar essa proposta. E depois disso, quando o resto da galera chega, esse mesmo cara fala pro Goenji ter certeza do que ele vai escolher, já que eles conseguem ser bem persuasivos. E, obviamente, a gente sai correndo atrás desse maluco, mano. O que tá acontecendo aqui? Foda-se, vambora. A gente vê que todos esses homens de preto estão atrás da irmã do Goenji, que tá hospitalizada. E eles estão ameaçando invadir o hospital, e a gente então tem que ir até eles, e pra impedir isso, a gente tem que jogar futebol contra eles. É só isso. A gente marca um gol neles, aí eles falam droga e vão embora. E com isso então a gente tem ali um momentinho legalzinho, onde a gente segue o Goenji até o hospital e conhece a irmãzinha dele, a Yuka. Se a gente voltar um pouquinho naquela hora que o Goenji sai correndo atrás dos homens de terno, ele acaba derrubando um pingente no chão. E nessa hora o Endo aproveita pra devolver esse pingente e a gente descobre toda a história dele. Quando o Goenji jogava no Flamengo, ele ia participar das finais do Futebol Fronteira. E por isso a Yuka dá pra ele um pingente da promessa. Ela colocou dentro desse pingente todos os desejos dela. Ela amava ver o Goenji jogando futebol. E por isso ele tinha que prometer que ele ia ganhar o Futebol Fronteira por ela. Essa história toda foi a última vez que o Goenji falou com a própria irmã. Na final do Futebol Fronteira, quando ela ia ver o jogo, ela foi atropelada por um caminhão e ficou em coma desde aquela época. E por isso ele prometeu que ele não ia mais jogar futebol. Se ele nunca tivesse jogado futebol, isso não teria acontecido com a Yuka. E ele ainda estaria com a irmãzinha dele. Ele então entende que isso que ele fez foi só fugir. Ele fugiu da Yuka. Ele fugiu do futebol. E o que a irmãzinha dele mais gostava, que era ver ele jogando futebol, ele fugiu por medo. E é por isso que agora o Goenji fez uma nova promessa. Ele ia proteger a irmã dele. E quando ela acordar, ela vai poder ver ele jogando futebol. Ele vai vencer o Futebol Fronteira pela irmã dele. Ele vai proteger a Yuka. E isso é o foda desse jogo. Porque uma hora ele fica enrolando 30 minutos com a historinha da revista pornô do Kabeyama. E do nada ele solta uma das lores mais tristes que eu já vi em qualquer jogo. Eu quase chorei pra narrar essa história. E aí que é o foda, porque tem uns momentos muito bons, mas tem muita história muito foda até você chegar lá. Mas enfim, depois disso tudo, o Endo fala que obviamente ele vai ajudar o Goenji. E eles então lembram sobre a discussão de como vencer o Colégio Selvagem. A técnica do relâmpago selvagem, que precisava de um saltador e de um jogador robusto pra servir como base. Um tempinho então se passa e eles ainda não tinham conseguido dominar essa técnica. E a partida contra o Colégio Selvagem já era amanhã, então eles tinham que fazer isso hoje. Então basicamente esse dia inteiro é a gente treinando pra conseguir dominar essa técnica, até a hora que o irmãozinho do Kabeyama aparece no meio do campo e de novo mostra que ele tinha muita inspiração no irmão dele, que o irmão dele era a grande figura que ele tinha. Então por isso o Kabeyama resolve que ele vai tentar mais uma vez pra poder orgulhar o irmão dele. E depois de um bom tempo com isso, eles finalmente conseguem acertar o gol relâmpago. E aí tem mais uma lore que não leva a porra nenhuma, que é basicamente o Kabeyama com vergonha de que ele só serve como plataforma na técnica. E aí tem uns 20 minutos dele batendo um papo sobre isso e no fim foda-se, ele só aceita. É sério, esse jogo tem muito momento de porra nenhuma, eu tenho que deixar explicado aqui porque ele é bem legal. Aí do nada, não capitão, mas eu não quero servir como uma plataforma. Cale a boca e seja uma plataforma! Logo em seguida, a gente então aparece dentro do Instituto Imperial. A gente vê o Kido conversando com o Sakuma, comentando sobre alguém que foi enviado pra espionar o Goenji. Esse espião já tinha mandado um novo relatório sobre a escola, e agora eles já tinham informações muito mais importantes. E com isso, o dia da partida finalmente chega. É legal comentar que o jogo ele tem esse loopzinho de a gente descobre qual vai ser a partida, depois a gente tem um momento de treino e um pouquinho da história, a gente geralmente tem que aprender uma técnica nova, e no fim a gente junta tudo isso no dia da partida. Justamente por isso, e por a gente já tá em 42 minutos de vídeo, ainda estamos no capítulo 3, que eu posso pular um pouquinho algumas partes da história que são mais interessantes. De novo, a porra do arco da revista pornô do Kabeyama até agora me deixou incrédulo de como eles gastaram quase 1 hora de gameplay pra um bagulho que não levou a nada. É tudo isso pra gente achar a técnica. A gente podia só ter achado a técnica, não? E enfim, pra gente poder ir pra partida, a gente tem que pegar simplesmente um trem, e esse trem que leva a gente até a escola do Colégio Selvagem. Afinal de contas, tô achando que a gente é protagonista pra todo mundo vir pra nossa escola? Não. Você também tem que colaborar, meu parceiro. Chegando lá, a gente vê que o povo do Colégio Selvagem, de fato,
é meio selvagem. Isso se comprova pelos grandes membros deles, o peixe, ou o meu particularmente preferido, o gorila. Mas que enfim, a gente então atravessa a ponte que a gente tem nesse colégio e começa as eliminatórias regionais do futebol fronteira. Ao Raymond contra o Colégio Selvagem. Com um detalhe especial ali pra toda a equipe do Colégio Selvagem, que é horrível. Todos completamente horríveis, com o único minimamente aceitável sendo meu mano Águia, que até agora eu acho esse cara extremamente foda. E assim a gente começa a partida contra o Colégio Selvagem. A partir daqui o jogo começa a desescriptar um pouco as partidas. A gente até tem mais ou menos um script que o primeiro gol que a gente for fazer, se a gente usar o gol relâmpago, que é a técnica que a gente treinou pra poder enfrentar o Colégio Selvagem, o nosso primeiro gol é 100% garantido. E depois disso, você tá liberado. Você pode tentar de novo usar o gol relâmpago ou você pode jogar com o que você quiser. E era só isso que eu queria. Liberdade! Quem diria que é bom? Essa partidinha é bem legal. As partidas que são pra valer são as mais divertidas definitivamente. Ainda mais porque enquanto a gente vai upando, a gente vai liberando técnicas novas, então a gente pode simplesmente aproveitar pra brincar com elas. Normalmente nas partidas aleatórias a gente não costuma gastar skill, porque não vale a pena, a gente fica enrolando muito. Então aqui vira o momento da gente brincar e ficar testando todas as técnicas que a gente tem. O Colégio Selvagem também tem um monte de técnica legal, com destaque especial pro chute do Tarzan, que o cara vem num monte de cipó e mete uma bicuda na bola, e que é fichinha pra mão fantasma, não tem como, a técnica mais pica desse jogo. E agora você lembra o momento em que eu falei que eu acidentalmente descobri a técnica mais forte do jogo? E naquele momento, Ironic não sabia, mas tinha acabado de descobrir a técnica mais poderosa desse jogo, conhecido como chute altinho. Em um momento eu tentei usar o furacão de fogo, que é a técnica do Goenji pra tentar acertar o gol, mas o goleiro simplesmente conseguiu segurar de boa. Então eu resolvi testar a técnica insana de dar um chute altinho e a bola simplesmente passou por cima da cabeça do goleiro e eu marquei o gol. Isso foi ridículo, mas extremamente funcional. E no fim o resto da partida com o Colégio Selvagem foi meio complicadinho. Não foi uma partida de 52-0, a gente acabou ali num 2-0 humilde, mas no fim a gente conseguiu mais uma vitória pra Raymond. E pra quem tiver na dúvida sobre o plot incrível do Kabeyama, o irmão dele ele aparece depois do jogo e acha muito foda que ele serviu como uma plataforma pra fazer o gol relâmpago. Essa história inteira é extremamente longa e eu estou muito feliz de ter pulado ela inteira. Mas mais importante que esse plot ridículo é que a Natsumi aparece e a gente vê que ela tá com o coração ainda mais mole, porque depois de ver a partida, ela gostou tanto de tudo que ela resolveu que ela ia entrar agora como uma das gerentes do time de futebol. Se você for jogar o jogo, ela é um pouco mais seca que isso, ela fica tipo, vocês são uns bostas, mas eu vou ajudar vocês. Mas dá pra entender que ela tá gostando de todo mundo. Mas é aí que a gente volta de novo e vê o Sr. Fuyukai. Ele tá conversando com alguém misterioso e essa pessoa então fala que essa é a única opção: destruir todos os jogadores que entrarem no nosso caminho. E além disso a gente tem mais uma coisinha muito estranha. A Natsumi conversando com o pai dela, que é o diretor da escola, falando que agora ela resolveu se tornar gerente do clube de futebol. Ela realmente gostava do que ela tava vendo. Mas, enquanto ela tava buscando por alguns arquivos da escola, ela encontrou algumas coisas muito suspeitas. E ela tava ali pra perguntar pro pai dela o que era aquilo ali. E assim começa o capítulo 4, adentrando o Salão Relâmpago. O começo desse capítulo, assim como todos os outros, é o Endo extremamente animado pra treinar e poder jogar futebol, até que a galera da turma começa a conversar um pouco sobre como a Natsumi entrou como uma das gerentes do clube, já que ela era meio estranha, ela era sempre a princesinha da escola, então era muito suspeito isso tudo. E logo depois disso, quem aparece ali é um malucão, que a galera conhece ele como um dos bullies da escola, que veio pedir a ajuda do Endo por causa de um negócio que aconteceu e que ele não podia falar aqui em público. Então a gente vai até o clube de futebol e aí ele começa a contar o que aconteceu. Recentemente a gangue de valentões acabou entrando em uma briga com outro colégio, mas desde então um dos membros da gangue tá muito estranho. Ele só tá pensando em futebol toda hora e ninguém sabe o que tá acontecendo com ele. E o mais importante é que ele conta pra gente que esses caras que estavam brigando com eles eram do Colégio Cinza. E convenientemente a Haruna então aparece nessa hora pra falar que eles têm más notícias, porque a próxima partida ia ser contra o Colégio Cinza, que simplesmente tinha metido um 9-0 no campeonato. Ou seja, esse colégio era absurdamente forte. Então antes de mais nada a gente só ajuda o amigo do valentão, então a gente tem que ir até o fundo da escola, onde os valentões se escondem, e lá a gente tem uma partida de futebol contra esse cara que tava viciado em futebol. E a rapaziada então com isso mete um gol relâmpago em cima do peito do cara, e ele acaba perdendo esse capacete que ele tava usando, que aparentemente era o que tava deixando ele estranho. Eles então descobrem que esse aparelho era um aparelho que
que o Colégio Cinza usava. E adivinha só, todo esse plot aqui que vai tomar metade do capítulo não leva pra porra nenhuma. Legal. Basicamente toda essa ideia do plot aqui, ó, nossa, eles têm um capacete aqui do Colégio Cinza que é muito foda. Aí eles têm que levar esse capacete pro professor, aí o professor vai tentar ver o capacete, aí ele não consegue porque ele é burro, aí ele vai levar lá, meu filho sabe ver o capacete. Aí a gente tem que ir lá na cidade pra encontrar com o filho do cara, o filho dele também veste o capacete, fica loucão saindo batendo nas pessoas no meio do mercado igual um louco, aí eles tiram o capacete dele, ele volta ao normal, e toda essa parte que toma fácil uns 40 minutos de você ficar lendo os diálogos, é unicamente pra eles perceberem que eles têm que treinar mais. Eu juro, essa parte inteira é pra eles falarem, nossa, realmente a gente vai ter que treinar mais um pouco. Quem diria que é isso? Obrigado, Capitão Óbvio. E aí, infelizmente, depois disso, o plot da história volta a andar, porque um dos empregados da Natsumi aparece falando que eles tinham que voltar na escola, porque tinha uma surpresa na velha estátua do lado do campo. Então a gente volta pra lá e encontra com a Natsumi. E a gente descobre que aqueles documentos que ela tava falando no último capítulo era sobre uma instalação escondida na escola, um salão de treinamento do antigo clube de futebol de 40 anos atrás. Esse era o Salão Relâmpago. Foi nesse salão aonde a antiga Raymond treinava dia e noite sem parar. E se eles quisessem ganhar o futebol fronteira, é ali dentro aonde eles iam conseguir ter a habilidade necessária pra isso. E só pra garantir que eles iam treinar de verdade, ela vai lá e empurra eles pra dentro do salão. E aí a gente finalmente tem acesso a essa área do jogo. O Salão Relâmpago é basicamente uma área de grinding que o jogo tem. Você pode escolher o que você quer treinar, ataque, defesa, velocidade, técnica, resistência ou especial. E assim você basicamente vai enfrentando várias mini partidinhas de futebol até chegar em um grande confronto contra um timezinho que você já enfrentou. Essa área aqui, tecnicamente, é muito boa pra você upar, porque você tá upando o seu time inteiro, mas eu já adianto que essa parte é meio chata, porque o grind aqui no jogo demora bastante. Você passa fácil 40 minutos só andando e jogando partidas aleatórias de futebol, e no fim de tudo você ganha, tipo, 2 pontos em cada jogador. E pelo menos eu prefiro ter um jogador muito foda do que ter vários jogadores medíocres. Então, pra mim, não é uma área que eu acabei usando muito, eu acabei treinando muito mais no individual. Depois das horas no treinão ali, a Natsumi aparece perguntar se todo mundo gostou do treino, e geral agradece a Natsumi, porque o Salão Relâmpago é realmente um negócio muito bom pra melhorar o treino deles, e nessa hora até o próprio pai da Natsumi aparece pra falar com a molecada, falando que eles são ótimos jogadores, e que assistir eles é como lembrar de 40 anos atrás, quando os lendários Super 11 ainda jogavam. E aí você lembra todo aquele plot do capacete do Colégio Cinza, que eu pulei inteiramente nesse vídeo? Então, tudo aquilo era pra gente desenvolver uma técnica nova. Aí a gente chega aqui depois do Salão Relâmpago, e o pai da Natsumi entrega pra gente uma técnica nova, o Relâmpago 1, uma técnica insana de poderosa que destrói tudo e todos. De novo, pra que eu tenho que fazer a porra da side quest aleatória, sendo que eu vou ganhar a técnica normalmente? Pra que serviu tudo aquilo? Ah, e as técnicas que a gente ganha, elas são tipo um TM de Pokémon, então você pode ensinar pra quem você quiser. Nesse caso, o nosso Gold Tamano foi quem eu escolhi pra receber o Relâmpago 1, então qualquer coisa a gente pode meter um gol com o nosso zagueiro mais foda de todos. Eu te amo, Tamano. Logo depois disso, a gente volta até o Instituto Imperial, onde a gente vê que o capitão do instituto, o Kido, tá meio viajado, ele não tá respondendo muito bem as coisas, e caralho, o nome desse cara é Gojo. Yeah! E aí depois disso que todo mundo simplesmente vai embora e a gente vê que realmente o Kido tá preocupado com alguma coisa. E de volta ao Raymond, agora a gente só tem mais um dia pra treinar, porque amanhã já é o jogo contra o Colégio Cinza. E aqui o jogo deixa a gente muito livre. A gente simplesmente pode treinar à vontade, do jeito que preferir, ou se você não quiser treinar, você não treina também e foda-se. Obviamente eu aproveitei pra treinar, eu não sou burro, pelo menos não muito, às vezes, mas particularmente esse capítulo, mesmo sendo menorzinho, já que ele é muito mais sobre você upar do que você realmente ficar fazendo a historinha dele, ele é muito bom. Eu gosto desse capítulo porque você tem ali uma parte da história com o Salão Relâmpago, mas ele não fica jogando você pra porra da revista pornô do Kabeyama. Eu tenho que lembrar que aquela parte demora 40 minutos, e assim que você tiver de boa, a gente pode falar com a Aki, e a gente já chega no dia contra a batalha contra o Colégio Cinza. De novo a gente vai lá dar um rolê de trem, e tem assim essa batalha de Raymond contra Colégio Cinza. Mais uma partidinha começa, e logo no início dessa partida eu percebo que ela ia ser complicada, porque claramente o juiz tá comprado. Me explica onde que isso foi impedimento, que até agora eu não sei!
Beleza, não, obrigado pelo impedimento, filha da p... É sério, o juiz da partida me odiava. Eu encostava em um jogador, não falta. Nessa partida eu descobri que eu odeio completamente os juízes. E além disso, eu também aprendi que meu investimento na zaga foi muito bom. Porque como eu tinha muitos zagueiros, basicamente ninguém conseguia avançar. Não querendo falar nada não, mas ó, se quiserem me chamar aí de técnico pra Copa do Mundo, mano, eu tenho altas ideias. Como botar 12 zagueiros no time, hein? E além disso, também tem um destaquezinho importante pra o Colégio Cinza ser roubado pra um senhor cacete, que é essa habilidade de scanner de defesa, que eles analisam o nosso personagem e simplesmente defendem tudo. É absurdo de forte essa skill, até agora eu não sei como passa por ela. A gente também tem um outro destaque importante aqui, que é uma super técnica do Colégio Cinza, que é basicamente meter um chute na boca do estômago do jogador, e isso por algum motivo não é falta, né? Mas enfim, essa partida realmente foi bem legal. Não adiantava só jogar igual um loucão, a gente tinha que parar e pensar um pouquinho, e a gente aqui não era preso a script, então a gente conseguia marcar o gol tranquilo com o fodaço do Furacão Dragão. Inclusive, goleiro do Colégio Cinza, respeito total. Eu adoro o cabelo desse cara, não sei explicar por quê. Partidinha gostosa, foi bem acirrada, não tem nem muito que eu consiga mostrar, porque foi muito toque pra lá e pra cá. Eu, inclusive, não consegui em nenhum momento usar o chute do Tamano, já que um arrombado teve que inventar o impedimento, e assim a felicidade estava morta. Mas, no fim, a gente conseguiu vencer a partida extremamente acirrada e ajudar o Colégio Cinza a lembrar o quanto o futebol era divertido. Esse plot deles é muito melhor no anime, aquele é muito ignorado. Logo depois disso, a gente vê todas as meninas que estão trabalhando como gerentes do time extremamente felizes porque a gente finalmente tinha conseguido chegar nas semifinais das eliminatórias. E as duas meninas agradecem muito a Natsumi, já que se não fosse ela ter descoberto o Salão Relâmpago, provavelmente a gente não ia ter conseguido vencer do Colégio Cinza. Então essa vitória era dela. E a gente então tem um momentinho das meninas ensinando a Natsumi a fazer bolinhos, porque a Natsumi aparentemente nunca teve que cozinhar na vida dela, porque ela é milionária. É uma partezinha fofa, eu não consigo falar que não. Só que nesse mesmo meio tempo, a gente vê que a Haruna acaba recebendo uma ligação, um número desconhecido que a gente não consegue saber o que ele tá dizendo. Mas pelas reações da Haruna, ela não tá nem um pouco feliz em ouvir essa voz de novo. Por que essa pessoa tava ligando pra ela depois de tanto tempo? Por que essa pessoa nunca ligou pra ela durante todos esses anos? Nunca deu nenhum sinal de vida? Como essa pessoa queria que a Haruna confiasse nela? Como ele podia ter abandonado a sua família? E assim começa o capítulo 5, Cuidado com o Made Café. E vambora, esse capítulo já começa com a semifinal sendo amanhã, então a gente só tem hoje pra poder treinar, pra poder lutar contra o próximo colégio. Justamente nessa hora então quem aparece é a Aki, falando que o Sr. Fuyukai tava meio estranho e que ele tava chamando todo mundo pra ir até o clube de futebol. E assim que a gente chega lá, o Sr. Fuyukai fala que aconteceu uma coisa estranha. Eles estavam esperando enfrentar o colégio sobrenatural nas semifinais, porém o colégio Otaku tinha vencido do colégio sobrenatural por 10-0. E o bizarro é que ninguém nunca tinha ouvido falar sobre esse colégio Otaku. O colégio sobrenatural já era um time clássico, ele era muito bom jogando bola, mas do nada esse novo colégio apareceu e conseguiu fazer 10-0, então todo mundo fica muito preocupado com a próxima partida. Porém, infelizmente, a Haruna tinha algumas informações. Ela tinha encontrado uma entrada para uma cafeteria de empregadas que tinha acabado de abrir no bairro, um maid café, ou como o Kurimatsu diz, uma cafeteria com garotas lindas que usam roupinhas fofas. E só pra você que não sabe, uma maid usa esse tipo de roupa aqui. E enfim, como eu estou muito familiarizado com maids, a gente conversa com a Haruna e ela fala que esse maid café aparentemente tinha alguma coisa a ver com o colégio Otaku, já que todos os integrantes do colégio passavam muito tempo lá. Então com isso, o nosso objetivo é ir até o maid café pra tentar descobrir alguma informação. Só antes disso, um negocinho importante a se falar é que assim que a Natsumi entra pra nossa equipe, a gente pode falar com ela pra contratar jogadores de outras equipes que a gente já tenha vencido antes. E eu tô explicando isso porque eu usei muito desse sistema, eu contratei muito jogador de outros times, começando inclusive pelo próprio goleiro do Colégio Cinza que eu já tinha elogiado, que eu achei muito legal e resolvi ter ele como goleiro. Spoiler, eu só peguei ele porque ele usa uma habilidade no anime que eu achei legal, e aí eu descobri que no jogo ele não usa essa habilidade. Legal. E enfim, depois disso a gente vai então até a cidade, e chegando no meio de café a gente vê que o lugar tá inteiramente fechado. Só que além disso, a gente também ouve um grito do nada de uma mulher que tava querendo ir embora, e um homem agarrando ela, dizendo que ela não podia sair dali. Então o Endo sai correndo, mete um socão em cima do cara, a moça ali simplesmente sai correndo depois disso, mas o cara tava ali e explica que isso foi um mal entendido. Na verdade, ele era o dono do Maid Café, e aquela era uma das empregadas dele que tava sem trabalho, porque a governadora da cidade tinha pedido pra fechar o lugar. Então ele só tava pedindo pra ela não ir embora, porque ele ia dar um jeito de conseguir reabrir tudo. E aí, como a gente meteu um socão nele, o Endo se oferece pra ajudar ele com isso, indo conversar com a governadora. Então a gente vai atrás dela e acaba encontrando com a Sally, que é a mulher responsável pelos comércios da cidade, e ela desafia a gente pra uma partida de futebol. E a gente tem que jogar contra idosos. E se a gente ganhasse, o Maid Café ia poder voltar a funcionar. O time das idosas é um pouco mais forte do que eu
imaginava, com destaque especial pra goleira dos idosos, que tinha uma técnica de defesa muito forte. É assustador isso. Mas no fim, idosos ainda são idosos. E se fosse crime bater em idosos, por favor, me prendam. Porque nada que uma técnicazinha nova simplesmente não acabe com a defesa da velha e marque um golzinho pra gente. E eu tô vendo aqui as gravações, eu não sei porque eu tava tão tryhard, eu usei um gol relâmpago na idosa. Esse chute é um dos meus mais fortes. E eu fui lá e falei, não, idosa, você merece receber o gol relâmpago! E obviamente a velha não conseguiu pegar o meu chute mais forte, quem diria? E enfim, conseguindo vencer a idosa, a gente consegue conversar com ela e ela fala que vai reabrir a cafeteria. Então a gente volta pra falar com aquele cara bizarro que é o Saito e ele agradece e inclusive convida a gente pra dentro da cafeteria pra gente poder aproveitar ali algumas comidas antes da gente ir pra casa. E enfim, geral do time então cola lá dentro. Aqui na tirinha aparece só 4 personagens, mas na lore todo mundo do time foi no meio de café. E o Endo acha muito estranha essa ideia de que as mulheres dão comida na sua boquinha, porque ele é normal, e simplesmente resolve que ele vai embora porque eles têm que voltar a estudar como o Colégio Otaku funciona e eles têm que treinar pro jogo de amanhã. E então um dia se passa e a gente chega na batalha contra o Colégio Otaku. Só que alguma coisa aconteceu que todos os nossos jogadores estão passando muito mal. E indo pra enfermaria, aparentemente era uma intoxicação alimentar, eles tinham comido alguma coisa errado no dia seguinte. O que será, hein? Mas, como o jogo era muito importante, todo mundo toma um remedinho e a gente vai então pra batalha contra o Colégio Otaku. E assim que a gente chega lá, a gente descobre que o treinador do time Otaku era o Saito do Made Café. E que sim, os nossos jogadores estão passando mal por culpa dele. Então assim começa a Raymond versus o Colégio Otaku. E que basicamente a gimmick aqui é que os nossos jogadores estão doentes, então eles estão cansados. E por isso é muito fácil da gente tomar as habilidades do Colégio Otaku, que sim, são todas habilidades ridículas. E obviamente, né, eu sendo eu, de novo, tinha que ter a porra do impedimento. Aí, um destaque necessário é que eu peguei uma habilidade nova com o nosso mano Tamano, onde ele simplesmente dá um dash e engravida o inimigo. De fato, uma habilidade importantíssima. Tinha que ser o Tamano, né, mano? O famoso erra nunca, não tem como. Inicialmente eu achei que a partida ia ser muito complicada, então eu já comecei avançando usando meus chutes mais fortes. Só que quando o goleiro tentou parar a bola e acabou batendo a cara na trave, eu percebi que esse colégio não era tão forte. A real é que toda a gimmick desse colégio é que ele realmente não é forte. A única coisa é que a gente joga bem mais devagar, nossos jogadores não conseguem correr porque eles estão doentes, mas mesmo desse jeito, eles são meio fracos. Até os gols dele é bem tranquilo de segurar, e olha que eu tava com um goleiro secundário. Felizmente, o melhor desfecho da partida é que eu finalmente consegui usar o Relâmpago 1 que eu não tinha usado até agora, que basicamente a gente se junta junto com o Shadow no nosso time e manda um chute muito pica, e que o goleiro nem tentou pegar e plau, mais um golzinho pra nós. Partida simplinha, não tem muita dificuldade e a gente consegue ganhar. E aí depois disso, de novo, o jogo tem o seu momento missão aleatória bizarra, porque chega uma notícia de jornal falando que a Raymond perdeu de 10-0 pro Colégio Otaku. E aí a gente descobre que na verdade o Colégio Otaku sempre hackeava o sistema e ele conseguia colocar como se eles tivessem ganhado as partidas, e a gente tem que se juntar com o 4 olhos, ir até a cafeteria, descobrir um esconderijo secreto pra pegar provas de que eles estavam hackeando o sistema da Organização Nacional de Futebol. Aí a gente enfrenta eles lá dentro e leva essas provas pra polícia pra eles serem presos. Ai ai, jogo do Super 11, como eu adoro as suas quests aleatórias que não comem o meu tempo, hein? Ai ai. Genuinamente, acho que a única coisa importante pra mostrar aqui é que nesse meio tempo eu contratei um jogador novo, que era o Águia do Colégio Selvagem, unicamente porque eu acho ele muito maneiro. Então eu chamei ele pra ser atacante do meu time. E a gente também tem um momentinho bem fofinho de todo o time indo jantar na casa do Endo. Eles conversam bastante, falam sobre o vô do Endo, falam sobre as luvas dele, que eram muito fodas, e que é uma história que podia ser muito mais importante se eles não gastassem todo o tempo na história do Colégio Otaku. Ai ai, como esse jogo me deixa confuso. Mas, obviamente, as coisas não acabavam aqui. No finalzinho do capítulo, o Endo reencontra com aquele homem do começo do jogo. Ele comenta que já sabia que o gerente do Made Café usava truques sombrios pra vencer, e fala que quer muito ver o Endo nas finais do Nacional, e simplesmente vai embora depois disso. Depois disso, a gente volta pro Instituto Imperial. O Kido aparentemente tá extremamente bravo com alguma coisa, e a gente vê ele indo conversar com o Kageyama, o diretor do Instituto Imperial, que tava tramando alguma coisa pra acabar com o time da Raymond. Afinal de contas, tudo que importava é vencer, não importa como. E assim começa o capítulo 6, a decisão contra o Instituto Imperial. E depois de tudo que passou, a gente finalmente ia reenfrentar o Instituto Imperial na fase final das eliminatórias do Nacional. E o Endo tava extremamente
extremamente animado, porque ele sabe que eles melhoraram muito, e ele tem certeza que ele tem chance contra o Instituto Imperial. Ah, e esse cara aqui é o Miles, eu chamei ele pro time alguma hora que eu esqueci, é isso, ele tá aí, grande Miles. Enfim, depois dessa hora, quem aparece é o Domon, falando que ele tem boas notícias e que o presidente do conselho escolar conseguiu pegar um ônibus pra equipe de futebol. Então toda a tropinha vai dar uma olhada nesse ônibus novo, geral fica muito animado com isso, em saber que finalmente eles estão sendo reconhecidos, e nisso o Fuyukai já chama eles pra dar uma voltinha pra comemorar. Mas o Domon, que tava ali do lado do Fuyukai, fala que talvez não seria uma boa ideia entrar nesse ônibus agora, e logo em seguida quem aparece é a Haruna, desesperada porque o caderninho que eles anotavam as técnicas do time tinha simplesmente desaparecido. Então antes de mais nada a gente corre lá pro clubinho ver se a gente consegue encontrar o caderno, mas é aí que o Domon aparece, e junto com ele tava com o caderninho de técnicas. E o que ele fala é que ele vai explicar tudo, mas todo mundo tinha que ir até o estacionamento antes disso. E assim que a gente chega, o Domon simplesmente revela a verdade. Ninguém deveria subir naquele ônibus. O Sr. Fuyukai sabotou o ônibus e cortou o cabo do freio. Aquilo tudo era uma armadilha para fazer com que todos os jogadores da Raymond se acidentassem. E é aí que a gente descobre que desde o começo, o Sr. Fuyukai na verdade trabalhava para um Instituto Imperial, dando informações para ele para garantir que o Instituto Imperial vencesse. E agora o plano final do Instituto Imperial era acabar com todos os jogadores da Raymond para garantir que eles não avançassem para as finais. O Fuyukai então simplesmente mete o pé dali e correndo atrás dele lá no portão principal, ele vai embora e o Domon resolve que ele vai atrás. E ele pede que pro Endo entender tudo, eles tinham que ler o caderno da Haruna. E assim que o time inteiro tá reunido, eles conseguem ver o que tava acontecendo. Desde o começo, o Domon e o Fuyukai eram espiões do Colégio Imperial. Eles foram enviados para pegar a informação e usar essas informações para deixar o Instituto Imperial cada vez mais forte. Mas, quando ele viu que o Fuyukai pretendia fazer um acidente que potencialmente ia matar várias crianças, ele entendeu que ele não podia deixar isso acontecer. Desde que ele entrou pra Raymond, ele entendeu que o futebol não é sobre vitória. Ele é divertido, ele é emocionante, e ele não queria perder esse sentimento e os amigos que ele fez na Raymond. E é por isso que ele resolveu trair o Instituto Imperial e revelar toda a verdade. Infelizmente, o Fuyukai já tinha enviado uma cópia do caderno pros arquivos do Instituto Imperial, então eles tinham todas as informações e sistema de dados da Raymond, o que ia deixar a próxima partida muito mais difícil. E tudo que ele pede é desculpas por causa do que ele fez. Viu? Você viu como é legal quando o jogo bota uma historinha boa? Mas enfim, acredite se quiser, a pior parte ainda não tinha chegado, porque a Natsumi chega no clubinho e lembra a eles que o Sr. Fuyukai era o treinador do time, e sem um treinador, eles não poderiam participar oficialmente da competição. Então antes de mais nada, a gente tinha que fazer uma jornada pra achar um novo treinador pro time. Essa questzinha aqui não é ruim, mas eu vou resumir um pouquinho porque ela é bem longuinha. Basicamente a gente acaba conversando com o diretor da escola Raymond, e ele pede pra gente ir até o restaurante Hai-Hai-Ken lá no bairro comercial, que um velho amigo poderia ajudar eles. Então a gente sai correndo pra chegar até o restaurante, e lá a gente encontra o Sr. Hibiki, o antigo capitão dos lendários Super 11 de 40 anos atrás. O Endo explica o que estava acontecendo, conta que o diretor da escola Raymond que pediu pra ele vir aqui, mas o Sr. Hibiki fala que isso tudo é muita besteira e ele não vai ajudar eles. Eles então só aceitam isso e saem de lá, e a gente então reencontra com aquele homem que sempre aparece no final dos capítulos, descobrindo agora que o nome dele é Sr. Onigawara. Ele conta que estava observando a Raymond faz um tempo e que eles demoraram bastante, mas eles finalmente vieram no Hai-Hai-Ken. Esse restaurante é um lugar onde os antigos membros dos lendários Super 11 sempre vêm jantar, o que significava que tinha mais membros da antiga Super 11 pela cidade, e que na verdade a gente já conhecia um deles, que era o Sr. Shikara, que ajudou a treinar a gente desde o começo. Então todo mundo sai correndo para encontrar o Sr. Shikara, e nisso a gente vê o Sr. Onigawara conversando com o Hibiki, dizendo que mesmo depois de 40 anos depois do acidente que acabou com o Super 11, ele ainda estava investigando, e ele ia prender o homem que fez isso com eles. A galera finalmente chega para falar com o Sr. Shikara, mas ele fala que ele não pode ajudar eles, e na verdade eles deviam até desistir dessa partida. O Instituto Imperial era assustador, e é por causa deles que os lendários Super 11 pararam de jogar. A Haruna aparece no meio da história, fala que o Domon foi visto com vários alunos do Instituto Imperial correndo atrás dele, então a gente corre pra tentar ajudar. O Sr. Onigawara aparece também pra falar um pouco com o Shikara. O esquadrão então aparece pra resgatar o Domon do filho da puta do Fuyukai, e a gente obviamente joga uma bolinha ali pra conseguir derrotar ele, porque é assim que funciona. E no fim de tudo, o Domon resolve que ele vai embora, porque ele atrapalhou demais o time. Mas o Endo fala que não, ele confiava no Domon, e um amigo que você confia é pra sempre. E quem tá vendo isso é justamente o Onigawara, junto com o Hibiki e o Sr. Shikara. Todo mundo vendo que esse moleque se parece muito com o Daisuke, o avô do Endo que treinou os lendários Super 11. E depois disso, todo mundo acaba reencontrando com o Sr. Hibiki, mas
ele fala que isso que eles estão tentando fazer é só loucura. Ninguém ia treinar eles pra derrotar o Instituto Imperial. Era muito arriscado. Ninguém seria louco o suficiente, exceto o capitão dos lendários Super 11, Seigo Hibiki. E ele decide que então ele vai se tornar o treinador oficial do time de futebol da escola Raymond. Depois disso, o Sr. Onigawara fala que então eles têm que caçar pelo resto deles, e a gente tem um momentinho de novo da Haruna recebendo uma ligação, ouvindo uma pessoa falando com ela. E ela, extremamente brava, fala pra ele nunca mais ligar. Essa pessoa não era mais irmão dela. Ele agora era só Kido, a estrela do Instituto Imperial. E na moral, de novo, olha essa história, que foda! Por quê? Por que esse jogo insiste em fazer umas historinhas à parte tão estranha? Caralho, essa parte é muito foda! E com isso então, agora com o Hibiki ajudando, a gente resolve fazer o treinamento especial do Sr. Hibiki, que foi um treinamento que levou todo mundo ao limite, mas depois de muitos dias, valeu a pena. Eles estavam melhorando muito rápido. E enfim, chega o dia do jogo contra o Instituto Imperial. De novo, todo mundo se reúne pra pegar o metrô, e chegando no Instituto Imperial, a gente vê o quanto esse lugar é gigantesco. É até bizarro ver um lugar tão grande assim. E além disso, a gente também vê de novo o Kido conversando dessa vez com a Haruna. E ele pede por favor pra que a Raymond desista do jogo. Ele sabe que o diretor da escola não é uma pessoa boa, e ele tem muito medo do que pode acontecer com eles. Todos os jogadores então acabam se unindo antes do jogo começar, e o Kido então aparece pra falar que ele tem algo muito importante pra dizer. E a Raymond tem que confiar nele. Quando o juiz apitar, eles têm que sair correndo do círculo central da partida. Obviamente o time da Raymond acha que isso é uma armadilha e que eles só querem pegar vantagem, mas o Domon fala que o Kido nunca brincaria com essas coisas. Ele realmente é uma pessoa que fala sério. O Kido adora futebol. Ele jamais ia mentir por alguma coisa assim. E obviamente todo mundo começa a desconfiar, acha que não faz sentido, mas o Endo diz que ele confia no Domon. E se o Domon confia no Kido, ele também vai confiar. Então eles se preparam pro começo da partida, e assim que o juiz apita, todo mundo sai correndo. E a gente então entende o porquê disso. O Kageyama propositalmente deixou o teto do estádio instável, pra justamente acabar com os atacantes da equipe. E então quem aparece é o Sr. Onigawara, falando que agora o Kageyama tinha ido longe demais. Ele tinha provas sobre tudo que ele tinha feito, sobre o acidente de 40 anos atrás e sobre a tentativa de homicídio que ele acabou de tentar fazer. O Kageyama tava preso pelos crimes dele. O Kageyama até tenta meter o pé, mas o Onigawara é mais rápido e consegue prender ele. E assim eles se preparam para uma partida de futebol de verdade, sem trapaças, sem truques, só o verdadeiro futebol. E assim começa a partida da Raymond contra o Instituto Imperial. E depois de tudo, de fato, nessa partida não tem truques, não tem habilidade forte, é só o bom e velho futebol, usando poderzinhos irados pra poder destruir nossos oponentes. E é bizarro o quanto essa partida só é muito boa. Facilmente, eu acho que é a minha partida favorita do jogo inteiro. Eu acho que ele podia fácil acabar aqui. Se o jogo acabasse nesse momento contra o Instituto Imperial, todo mundo jogando futebol sem segredos, só jogando o bom e velho futebol de verdade, o jogo teria um final perfeito. E você já deve imaginar que se eu tô falando isso, é porque o jogo não acaba aqui. Em questão de desafio, o Instituto Imperial realmente é um time muito forte. A gente tem que tomar muito cuidado com as jogadas dele, porque ele consegue fazer habilidades muito poderosas, então não dá pra brincar com o Instituto Imperial. Afinal de contas, eles ainda têm a Zona Mortal, que é a técnica mais poderosa deles, e dessa vez a gente não tem um script ao nosso favor pra tancar a jogada, então a gente acaba tomando gol também, e a partida só é legal. É assustador o quanto essa partida só passa o sinônimo básico do jogo: futebol é divertido. Todo mundo consegue ter a sua chance de usar os poderes malucos, os bots realmente pensam nas melhores estratégias pra conseguir fazer jogada, é simplesmente muito legal. E, no final de tudo, a gente consegue mais uma vitória em cima do Instituto Imperial. E até o próprio Kido aparece pra parabenizar a gente por essa vitória. Agora todo mundo ia pro Nacional, aonde eles inclusive iam se enfrentar de novo, já que eles ganharam no ano passado, então eles já tinham a vaga do Nacional deles garantida. E o Kido ainda diz pra eles treinarem mais, porque da próxima vez vai ser ainda mais difícil. E a gente até tem um momentinho de reconciliação da Haruna com o Kido, com ela pedindo desculpas por não confiar nele, e a gente até vê o passado dos dois, onde eles cresceram em um orfanato, e o Kido conseguiu encontrar uma escapatória de lá, sendo adotado por uma família que ia levar ele pra treinar no Instituto Imperial, a escola mais renomada com o melhor time de futebol do país. Então era uma oportunidade que ele não podia jogar fora. Ele amava a irmã dele, mas era a única oportunidade que ele tinha, e é por isso que ele aceitou fazer isso. A Haruna agradece muito ele por ter salvo os amigos dela, mas ela ainda não pode perdoar ele pelo que ele fez. E assim começa o capítulo 7, o renascer da lenda. E enfim, no começo do capítulo, a Aki fala pra gente correr porque já saiu o chaveamento do torneio e que eles têm que ver aonde eles estão, e tem um plotzinho muito legal, aonde o Endo sente que ele tá sendo observado, e assim que os dois vão embora, a gente
gente vê que realmente tinha uma galera observando eles e essa galera simplesmente desaparece. E enfim, chegando até o clube de futebol, a gente vê que a nossa próxima partida vai ser contra o colégio Sengoku Ninja. E é legal que agora que o Hibiki, que fez parte dos lendários Super 11, como ele tá como treinador da equipe, ele comenta que ele já jogou contra o colégio Sengoku Ninja e que eles são adversários extremamente rápidos, já que a escola deles era realmente uma escola que oferecia treinamento de ninjas. Então o clube de futebol deles, todos basicamente tinham treinamento ninja. E por causa disso, eles teriam mais ou menos 50% de chance de vencer. E logo por isso, a gente tem que treinar. Felizmente, há 40 anos atrás, o vô do Endo, o treinador Daisuke, criou uma técnica especial para conseguir enfrentar o colégio Sengoku Ninja. E agora, os veteranos iam ensinar essa técnica pro time. E quando ele fala veteranos, o Endo então entende que ele tá falando dos lendários Super 11. Eles vão treinar ao Raymond para poder enfrentar o colégio Sengoku Ninja. E eu contrato mais um mano pro meu time, que é o Arata. Se eu não me engano, ele fica até o final comigo, então é bom mostrar que eu peguei ele aqui. E enfim, enquanto o Hibiki tá recrutando os jogadores, a gente vai até o campinho pra treinar, só que lá a gente descobre que a prefeitura mandou reformarem o campinho da escola. Então, infelizmente, eles não iam poder treinar ali. E ainda nessa hora, a Aki aparece falando que o Hibiki chamou os velhos Super 11, mas vários deles não quiseram participar disso e falaram que simplesmente iam ficar de fora. Então a gente tem que falar com o Sr. Chikara pra ele passar pra gente quem que são esses caras que não quiseram ajudar. É um puta rolê que a gente vai ter que fazer agora. Isso sem falar que a gente ainda tá sendo observado por uns manos que aparentemente é a galera do Colégio Ninja. Então nisso começa mais uma puta aventura, que de novo, é muito legal, mas de novo eu vou ter que resumir porque tem muita coisa pra fazer. Basicamente, a gente conversa com o Sr. Chikara e ele fala que a gente tem que buscar por 3 pessoas que não quiseram entrar. E assim, ele passa uma lista de pessoas, porém, cada lista é mais ou menos um poeminha, que você tem que interpretar e tentar entender o que isso significa. A parte do poema é uma das que eu mais achei criativa do jogo, porque você tem que parar e interpretar um poeminha pra conseguir entender o que tá acontecendo. E aí me spoilaram na live a resposta e eu fiquei em depressão, puta que pariu. Se fizerem isso comigo na live de Danganronpa 2, vocês nunca vão ter esse vídeo, tá porra? Enfim, eu tava genuinamente muito bolado, porque sim, acredite se quiser, spoiler estraga a sua experiência. Mas pelo menos um dos poemas eu consegui interpretar, que era sobre um dos jogadores que adorava ficar no alto. E a gente sabia que o ponto mais alto da cidade era a torre, então é pra lá que a gente vai. Inclusive, antes que eu me esqueça de avisar, o Sr. Chikara fala sobre essa técnica feita pra vencer o colégio Sengoku Ninja, que era o catavento de fogo. E aí a gente vê que tinha um outro cara, que era um ninja também, que tava vendo nossas conversas. Aparece o Sr. Onigawara no meio, dá mó treta, mas o que importa de verdade é a gente sair aqui pra caçar os velhos. Basicamente, no primeiro dos velhos da Raymond, tinha um cara do colégio ninja se passando pelo Endo, e ele então resolve fazer um teste. Ele faz pros dois uma pergunta, e quem respondesse certo, ele ia deixar sair com a técnica do catavento de fogo. O clone dá uma resposta falando que é burro você enfrentar alguém que você não consegue derrotar, e o Endo de verdade então diz que se o inimigo for mais forte que você, é a oportunidade de você ficar mais forte enfrentando ele várias e várias vezes. E a gente então vê que o vô do Endo, há muitos anos atrás, dizia essa mesma frase pro Tamiyama, um dos integrantes da Raymond. E só por essa frase ele já sabia quem era o verdadeiro. Então ele vai lá e mete um chutão na boca da outra criança, dá até dó. Mas de fato era um outro cara do colégio ninja, e com isso um dos antigos integrantes do Super 11 resolve que vai ajudar a gente. O outro poeminha era sobre alguém que adorava gritar com os outros e dar regras, e caçando um pouco por esse velho a gente descobre o Sr. Ikari, um velhinho da cidade que adorava reclamar com os jovens, e por isso o poema dele era sobre alguém que adorava mandar. E basicamente na hora que a gente vai caçar pelo Sr. Ikari, tem vários senhores Ikaris espalhados pela rua, e a gente descobre que isso era uma técnica de clonagem do colégio Sengoku Ninja, que era justamente pra gente não encontrar o Ikari de verdade. E aí o legal é que com uma das dicas que a gente tem, que o Sr. Ikari era conhecido como o abutre da Raymond, eles resolvem só chutar a bola pra ver, e o Ikari de verdade vai lá e domina a bola na frente de todo mundo, e a gente descobre que esse é o Ikari de verdade. Tem a discussãozinha dele falando que ele não pode ajudar porque ele tem família, ele tem amigos, e na hora que o Endo fala que ele sabe que o Sr. Ikari ainda ama o futebol, só alguém que ama o futebol poderia dominar uma bola daquele jeito, o Ikari também lembra do Daisuke. E até a família dele aparece pra falar que quer ver ele jogando futebol mais uma vez, é bem fofinho esse momento também. E por fim, o mais broxa era um poeminha falando que a gente ia encontrar essa pessoa numa loja de esportes, então a gente vai até o distrito comercial da cidade, e logo de cara a gente já encontra com
com esse cara, que é o Builder, e um maluco do Colégio Ninja tentando entrar ali, ele só manda o cara do Colégio Ninja pra puta que pariu e fala, vai embora da minha loja, irmão. E o cara só vai embora, não tem muito o que fazer. E todo o rolê desse cara é que não importa o quanto a gente converse com ele simplesmente não vai querer aceitar entrar no time, porque ele não acredita que a gente realmente é neto do Daisuke Endo. Então a gente tem que dar uma volta lá numa parte do mapa, falar com a mãe do Endo pra pegar as luvas do vô dele, e aí quando a gente leva de volta as luvas pra esse cara, aí sim ele entende que a gente realmente era neto do Daisuke, e ele também resolve ajudar. E agora sim, com tudo isso, a gente recebe acesso a uma outra parte do mapa, que é um armazém escondido. E entrando lá, a gente descobre o campinho de futebol dos lendários Super 11. E justamente os antigos Super 11 estão ali pra treinar aquela molecada. Mas eles ainda têm uma condição. Eles só iam ajudar a gente se alguém fosse capaz de pegar o catavento de fogo, uma das técnicas mais poderosas dos lendários Super 11. E justamente eles então usam essa incrível técnica do catavento de fogo, que é muito foda, e o Endo até tenta pegar ela com as mãos nuas, mas acaba tomando o gol, mas ele pede mais uma chance de mostrar do que ele realmente é capaz. Afinal de contas, ele nunca ia desistir. E é aí que o Builder também lembra do Daisuke, falando pra ele nunca desistir. E nessa hora, quando eles usam de novo o catavento de fogo, o Endo usa uma carta que ele tava guardando, a lendária... Na moral, mano, que cena foda. Vale até você se inscrever no canal e deixar o seu like. E enfim, assim que o Endo consegue defender o lendário catavento de fogo da antiga Super 11, eles finalmente aceitam que eles vão treinar essa molecada pra se tornar a nova Super 11. E assim a gente ganha um manual secreto do catavento de fogo. Mas, nessa hora, o Colégio Ninja aparece atrás da gente, tentando pegar esse manual. E a gente então tem uma partidinha contra eles. E aproveitando o furacão escuro do Shadow, a gente consegue marcar o gol e fazer com que eles vão embora. Porém, o Colégio Ninja não vai embora antes sem roubar o manual. Então eles conseguem simplesmente fugir, mas os antigos Super 11 falam pra eles relaxarem, porque eles lembram perfeitamente como fazer essa técnica. Eles então treinam bastante e a gente então chega em um dia antes da partida contra o Colégio Sengoku Ninja. E logo no começo desse dia a gente já tem uma surpresa, porque agora o campinho de futebol da Raymond tava nos trinques 0 bala, e a gente podia treinar aqui à vontade, graças à boa fama que a Raymond tava trazendo pra escola. E enfim, como a partida de futebol já é amanhã, a gente vai aproveitar pra treinar com os antigos membros da Super 11 mais uma vez. Só que chegando lá, eles falam que o treino de hoje vai ser derrotar a Super 11 do passado em uma partida de futebol. E assim a gente tem uma épica partida da Raymond contra os veteranos. E de novo, mais uma partida que é muito boa. Não é só porque a galera da Raymond tá velha que eles não vão conseguir jogar. Inclusive essa foi a primeira partida que eu percebi que meu goleiro não tava muito bom e que eu ia ter que pegar o goleiro padrão do jogo, que é o Endo mesmo. Porque o atacante do Super 11 também tinha o furacão de fogo. E eu simplesmente não consegui defender, não adiantava. E literalmente foi a primeira vez que eu comecei uma partida perdendo, então deu até um pouquinho de medo. Mas graças ao Tamano e a sua habilidade de engravidar idosos, a gente consegue avançar e usar o gol relâmpago pra apelar em cima dos velhos. E detalhe que essa técnica aqui do Hibiki, ela é muito foda. Ele fica metendo vários socão, mas no fim a gente consegue vencer dele. E sério, você vê que a partida tava legal quando eu comecei a parar e dar instruções técnicas pros alvos pra conseguir fazer uma estratégia perfeita pra conseguir passar pela defesa do Super 11. Isso aqui é um momento que realmente eu tava nerdando pra conseguir jogar futebol. Eu não esperava isso. Ai, caso você se pergunte, eu fiz toda a estratégia, toquei pro meu mano e foi impedimento. E olha essa nerdice, eu tava analisando o meu jogo pra ver os jogadores melhor e mudar a posição e formação de ataque. Eu não me reconheço? Quem é esse nerd que tá jogando, cara? E felizmente no finalzinho do jogo, a gente ainda consegue engatar um furacão dragão faltando 2 minutos pra acabar o tempo, e mesmo com o Hibiki usando a lendária mão fantasma, a gente consegue marcar o gol, conseguindo assim vencer dos lendários Super 11. E essa partida só é muito legal, todo mundo fica muito feliz, e por fim, o dia da partida chega. A gente então vai até a estação e chega no Colégio Sengoku Ninja. E assim que a gente chega lá, não tem conversa, já é outra batalha. Raymond versus Sengoku Ninja. E assustadoramente, esses manos são muito mais fáceis do que a Super 11 original. Tanto que eu nem cheguei a usar o catavento de fogo, que é aquela técnica
técnica que eles ensinam pra gente. Pra falar a real, eu esqueci. Mas a culpa não é minha se o furacão dragão é muito overpower. Você usa um furacão dragão, o goleiro tentou fazer uns ventinhos ali, tomou um pau e é gol pra nós. E um destaque que eu não tô dando tanto no jogo aqui, mas a gente tava com um zagueiro muito bom, que era o Kazemaru. Ele sempre conseguia pegar a bola dos inimigos. Acho que ele merece o devido a resposta aqui, porque enquanto o Tamano é o GOAT, não erra nunca, o Kazemaru quase sempre tava fazendo parte das jogadas. Ah, eu acabei de lembrar que esse colégio realmente foi fácil pra cacete, porque eu usei o chute mais fraco que eu tinha e ainda assim eu passei pela porra dos ventinhos dele. Nossa, colégio bucha. E com direito, inclusive, a gol relâmpago do Tamano. Simplesmente o melhor líbero do jogo. Se você sabe o que é um líbero, você tá ficando velho. Se eu não me engano, nem existe mais isso no futebol. E é isso, assustadoramente a gente enfia um 4-0 em cima deles e finaliza a partida na vitória mais fácil do jogo. Todo mundo se diverte, comemora, zoa os treinadores por serem velhos, porém, um acidente havia acontecido. Durante a reforma do campo, o pai da Natsumi e diretor do colégio Raymond havia sofrido um acidente e estava hospitalizado. E mesmo depois de 2 dias, ele ainda estava em coma. Tá todo mundo muito preocupado com ele, porém, no meio dessa conversa, o treinador Hibiki aparece e avisa que o impensável aconteceu. O Instituto Imperial perdeu de goleada. Eles foram dizimados por um colégio conhecido como Colégio Zeus. E a coisa foi tão séria que todos os jogadores tiveram que ser hospitalizados imediatamente. E um tempo depois a gente tem uma visão bizarra do Endo gritando e alguém dizendo que os fracos deveriam morrer, com o Endo entrando em desespero e a gente percebendo que isso era só um sonho muito perturbador que ele tava tendo. E assim começa o capítulo 8, Derrubem o Muro Invencível. Olha, esse capítulo aqui é tão broxa que honestamente eu não lembrava que ele tava no jogo. Assim, ele é extremamente foda-se e eu acho que nenhum ser humano no mundo realmente vai ligar se eu rushar completamente ele. Até por isso que eu vou fazer isso, eba! No início do capítulo a gente descobre que vai lutar contra o Colégio Senbayama, que era um colégio conhecido por ter uma defesa indestrutível. Uma defesa tão forte que ninguém era capaz de marcar gol em cima deles. E além disso a gente tem informações sobre o Colégio Zeus, que no caso são que ninguém tem informações sobre ele. Esse colégio aparentemente surgiu do nada, ninguém nunca ouviu falar sobre eles, e eles agora eram os mais fortes do campeonato. A rapaziada da Raymond resolve treinar, um dos empregados da Natsumi aparece e entrega um bilhete pra eles, então a gente tem que sair caçando pela Natsumi no mapa, até que a gente encontra ela em cima da torre. E esse é fácil um dos momentos mais emocionantes desse jogo. A gente tem só uma conversa simples da Natsumi chorando, preocupada com o pai dela, e o Endo vindo reconfortar ela ali. O Endo sempre gostou muito dessa torre porque o avô dele gostava, e a Natsumi também adorava aquele lugar. Ela tava muito preocupada com o pai dela. A mãe dela tinha morrido e ela já não tinha mais ninguém. Se ele fosse embora, ela ia ficar sozinha no mundo. E é aí que o Endo diz que ela obviamente nunca ia ficar sozinha. Eles sempre iam estar do lado dela. E antes de qualquer coisa, ele também entrega o bilhete que o pai dela tinha escrito. Um bilhete que dizia que todas as provas estavam com a Natsumi. E parando pra pensar, ela lembra que o pai dela tinha entregado alguns documentos pra ela alguns dias antes. Então a gente volta correndo até o Raymond e vai até a sala da Natsumi, aonde lá a sala tava completamente revirada. É como se alguém tivesse tentado encontrar um documento ali à força, mas ela era mais inteligente e tinha trancado tudo. Então ela acaba entregando esses documentos pra um policial que tava por ali, mas logo em seguida o senhor Onigawara aparece, dizendo que aquele maluco não era um policial. Então ele simplesmente sai correndo na frente de todo mundo e a gente sai numa caçada pra ver onde esse maluco se enfiou. Até que depois de um tempo, a gente vê que ele acaba esbarrando com uma galera que tava andando na rua. E assim que o Endo grita pra ajudarem a parar o ladrão, esses três fazem uma formação pra não deixar que ele passe. E essa formação era a base do muro invencível do Colégio Senbayama. Então com isso eles conseguem recuperar os documentos, a galera do Senbayama fica toda triste falando: "Olha só, nós acabou mostrando nossa técnica pra eles sem querer, só." Canonicamente eles são do interior e nas legendas estavam todos escritos como se o Chico Bento estivesse falando, então na minha cabeça eles têm a voz do Chico Bento. E enfim, essa rapaziada simplesmente vai embora, porém o ladrãozinho aproveita a situação e consegue roubar de novo os documentos e dessa vez ele mete o pé. A gente acaba voltando pra falar com a Natsumi que a gente perdeu os documentos, o Hibiki aparece do nada, tendo sequestrado o ladrão, só que ele diz que isso não foi por causa dele e sim por causa do novo integrante da Raymond, que a gente vê então que era o Kido, o capitão do Instituto Imperial, tinha entrado agora pra nossa equipe pra se vingar do Colégio Zeus. E se você gosta do Kido do anime, aqui ele é bem arrombado, ele não tem nada a ver com o do anime, eu odeio o Kido daqui. O Kido do anime é muito melhor, nossa, morra Kido. Enfim, o Onigawara que também tá na sala resolve dar uma olhada em que são esses documentos e a gente então vê que eram vários documentos que o diretor da escola tinha reunido. Provas de que o diretor do Instituto Imperial tinha arquitetado vários crimes e que ele devia ser punido. A verdade é que era muito suspeito que os Super 11 simplesmente tivessem desaparecido, que nenhuma investigação tivesse acontecido. É como se alguém tivesse apagado essas informações de propósito. E é por isso que ele estava investigando. Reiji Kageyama, o diretor do Instituto Imperial,
policial e vice-presidente da Associação Nacional de Futebol. Além de tantos crimes, essa investigação era sobre Daisuke Endo, já que por mais que a sua morte tenha parecido um acidente, ele na verdade foi assassinado pelo Kageyama. Crimes de 40 anos atrás, a morte de Daisuke Endo e até mesmo o acidente que aconteceu com a irmã do Goenji, tudo isso era obra do Kageyama. O diretor sabia que se ele se metesse com o Kageyama, coisas horríveis iam acontecer, e por isso ele escondeu esses documentos e acabou servindo como um bode expiatório e foi internado no hospital, justamente por ter descoberto demais. Isso obviamente fode o clima inteiro, todo mundo fica mais puto ainda com o Kageyama, e a gente tem todo um pedaço da lore que ele antigamente também era um dos membros do Super 11, mas eu honestamente odeio tanto o Kageyama que eu quero que se foda essa parte, ele só é um monstro mesmo. E basicamente nessa parte aqui do vídeo é bom falar, porque eu me perdi na história quando eu tava lendo, e tem muito texto pra colocar no vídeo, mas basicamente a gente tá contra o Kageyama de novo, porque ele não pode ser preso pelos crimes de 40 anos atrás, já que não tem provas o suficiente. E enfim, depois de tudo, eles resolvem, oh meu Deus, vamos ter que treinar igual todos os capítulos. Então a gente volta lá pra treinar com os velhos da Super 11, eles comentam de uma técnica antiga que a gente tinha que procurar pelo livro dela. A gente então tem uma puta side quest, a gente vai lá falar com a mãe do Endo, e aí ela mostra que tinha uma chave especial que abria uma porta escondida lá no clubinho. É um rolê do cacete, mas eles conseguem achar um manual da técnica secreta do Daisuke Endo, o Inazuma Break. Uma técnica muito especial que tinha que ter 3 jogadores pra fazerem, porém eles tinham que estar todos em sincronia. E aqui tava tudo um desastre, o Kido aquele é meio arrombado, o Goenji tava puto com o Kageyama por causa da irmã dele, o Endo tava bravo por causa que o Kageyama matou o avô dele, então a gente tem todo um momento do Hibiki contando historinha pro Endo e pro Kido, demora pra cacete. Aí tem a parte do Goenji que ele tava puto com o Kido porque ele era do Instituto Imperial, e o Instituto Imperial que tinha feito aquele acidente com ele, então ele odiava o Kido, mas ele resolve que ele tem que fazer isso pela Yuka, e assim, é um puta rolê que não precisava ter acontecido. Todo mundo sabe que o real vilão é o Kageyama, mas no fim todo mundo se junta e eles finalmente conseguem fazer a técnica secreta, o Relâmpago Destruidor, a técnica mais forte do Colégio Raymond. Pô, Ironic, mas no começo do capítulo você falou que esse capítulo era ruim, mas assim, você falou um monte de lore importante pra cacete, assim, parece ser um capítulo muito importante. Então, de fato é. Porém, a gente tá vendo tudo isso pra um bagulho que não vai acontecer. Tem toda essa treta do Colégio Zeus, e o Colégio Zeus é só daqui a 2 capítulos. O inimigo desse capítulo inteiro é o Colégio Senbayama. Até tem esse momentinho ali dele, mas comparado com o resto da história, que tem coisa pra caralho, a gente chega até a esquecer esses caras. E enfim, depois disso, finalmente chega o dia da partida contra o Colégio Senbayama. A gente de novo corre lá pra pegar o trenzinho, e já se inicia a partida entre a Raymond e o Colégio Senbayama. E definitivamente tá aqui a luta mais foda-se desse jogo inteiro. Quem que é Colégio Senbayama? Eu nunca vi alguém ignorar tanto um colégio quanto esse jogo fez. A luta inteira contra um colégio que ninguém conhece. E aqui, claro que volta o nosso queridíssimo do gol scriptado, onde mesmo tentando usar o seu chute mais forte, que no caso aqui era o meu gol relâmpago até agora, o goleiro simplesmente consegue parar ele usando o grande muro invencível do Colégio Senbayama. Então a gente tem que ficar voltando ali, reorganizando todos os bonequinhos da partida pra conseguir colocar o Kido na linha de frente, e aí com isso eles deixam a gente usar o Relâmpago Destruidor. Assim, vou falar que a técnica não é foda? Não vou falar, é muito pica, até porque o goleiro do time sai pra poder chutar junto, isso é muito irado, não tem como. O Colégio Senbayama tenta usar a grande defesa indestrutível que ninguém pode passar, e aí o nosso gol vai lá e passa, a gente consegue marcar neles, mas assim, esse é o antepenúltimo capítulo do jogo. A gente já tá no final do jogo e ainda tem gol scriptado. E depois é a mesma coisa, quando você faz o primeiro gol, depois você consegue marcar à vontade com qualquer outra coisa. Eu tava usando o Arata, que é um jogador que acho que você nem se lembra quando eu peguei ele, e eu usei o chute mais fraco que ele tinha, e mesmo assim o goleiro dos caras simplesmente não conseguiu pegar a bola. E é só isso, acho que eu já falei demais até sobre esse time, eu não lembro mais nada sobre ele, e depois de usar técnicas muito maneiras com meu mano Shadow, a partida simplesmente acaba. E a Raymond de novo é vitoriosa, indo agora para semifinais do Futebol Fronteira. Todo mundo se diverte depois de tudo, e finalmente o Kido começa a gostar um pouquinho mais do Endo. Porém, óbvio que tava bom demais, porque a gente então vê o Kageyama em algum lugar, percebendo que ele já perdeu o Domon e o Kido, e que esse relâmpago destruidor que eles usaram era realmente uma técnica bem poderosa. Mas isso não ia ser o suficiente pra vencer. E com isso então começa o capítulo 9, Eu Não Estou Só. O início desse capítulo é simplesmente o vice-diretor parabenizando todo mundo por terem conseguido chegar nas semifinais do Futebol Fronteira, e além disso, nesse capítulo também tem um negócio legal, que a gente vê que a galera da escola tá todo mundo gostando muito do que o time tá fazendo. Então agora, oficialmente, a gente tinha fãs espalhados pela escola, com aquela galera que tava torcendo pra gente conseguir ganhar o Futebol Fronteira. Logo depois disso, a Natsumi aparece mais uma vez, falando que tem mais notícias sobre o Colégio Zeus, e que de novo foi um massacre. Ao menos de 5 minutos
minutos da partida, todos os jogadores já estavam hospitalizados, o que obviamente deixa de novo todo mundo muito preocupado com o que tá acontecendo. Logo em seguida, saindo da escola, a gente consegue ver o Goenji debatendo com alguns jogadores do Flamengo, e indo lá falar com eles, a gente descobre que essa galera é do colégio Kidokawa Seisho, e que especialmente esses jogadores estão com muita raiva do Goenji, porque o colégio Kidokawa acabou perdendo no último ano no Futebol Fronteira, justamente porque o Goenji não foi jogar a partida, por causa do que tinha acontecido com a irmã dele. O Endo até tenta explicar, mas eles realmente não estão nem aí, e simplesmente avançam com uma técnica insana, que é o Triângulo Z, que na hora nem mesmo o Endo consegue defender. E o Endo ainda fica destruído no chão, o que até faz a rapaziada sair correndo para não dar merda pra eles, e a gente de novo vê o time entrando no modo depressão, porque aparentemente o time inimigo era muito forte, e aí todo mundo fica muito triste e resolve ir embora. Algumas horas depois a gente vê o Endo acordando do que aconteceu, extremamente machucado, mas falando que ele precisava treinar, ele queria conseguir pegar aquele chute. Então ali ele espera ele ficar sozinho e simplesmente sai correndo das meninas que estavam segurando ele pra ele não se matar. Então a gente vê essa ceninha do Endo pedindo pra galera chutar o mais forte possível, que ele quer tentar segurar aquele chute, e até o Kido tem que aparecer ali pra segurar um pouquinho o Endo, porque o que ele tá fazendo é basicamente se matar. Ele tem que descansar, afinal de contas o resto do time precisa dele bem. E o Endo então todo fudido da cabeça, não sabe o que fazer, ele só consegue pensar em como ele tava fraco, ele não conseguiu segurar aquele gol, e resolve que é melhor ele ir pra aquele lugar e descansar um pouco. E esse lugar então é a velha torre, aonde o Endo sempre vai quando ele tá mal. Ele de novo fica pensando, remoendo as memórias, sem saber o que ele vai fazer, como ele vai conseguir vencer o torneio, ele não sabe se ele é capaz mais. E nessa hora então, quem aparece é de novo a Natsumi, aonde da última vez ela que tava mal e o Endo veio dar um oi pra ela, dessa vez ela que veio atrás do Endo. Ela mesma fala que não tava ali por nenhum motivo especial, ela só gostava daquele lugar. E aí então a gente tem um efeitinho aonde a câmera vira e a gente tem a visão de toda a cidade que eles estão e um belo pôr do sol com os dois juntos assistindo. E a Natsumi então pergunta por que o Endo é tão patético. O Endo que ela conheceu nunca parou de treinar pra sempre ficar melhor e melhor, e agora que ele poderia estar treinando, ele tá pensando, ele tá com medo, ele tá achando que não é capaz. Ela sabe que o Endo já perdeu muitas vezes no passado, mas ele sempre voltava e fazia de novo, de novo e de novo. E é por isso que eles estavam aqui. Qualquer um teria desistido contra o Instituto Imperial, mas eles nunca desistiram. E todo mundo que tá no clube de futebol é por causa dele. O Endo que fez tudo isso. E se ele tá com algum problema, por que ele não fala com o resto do time? Já passou o tempo em que ele tinha que treinar sozinho. Ele nunca mais ia ficar sozinho. E o Endo só agradece a Natsumi, eu choro 3 litros de água, e a gente então volta pra Raymond, aonde o Hibiki fala que ele já tá com o treinamento preparado. Ele já sabe como ele pode ajudar todo mundo ali, mas antes disso, o Endo ia ter que procurar todo mundo, que acabou ficando com medo depois de tudo. E assim a gente tem essa missãozinha, que é sair caçando a galera. Então a gente vai até o clube de atletismo e encontra com o Kazemaru, a gente acha o Kurimatsu na biblioteca, o Kabeyama treinando junto com o irmão dele, e por fim, todo mundo junto se reúne pra fazer o treinamento especial. Eles queriam focar individualmente em cada um, e por isso eles prepararam um treino pro Endo, onde ele ia ter que segurar o próprio Relâmpago Destruidor dos lendários Super 11. E esse é um momento onde ele pensa bastante em como ele vai conseguir segurar esse gol, até que a galera que tava assistindo o jogo percebe que ele não vai conseguir fazer isso sozinho. Então eles vão pra trás do Endo e acabam os 3 unidos segurando o gol, criando assim uma nova técnica, a defesa tripla, uma técnica incrivelmente broxa quando comparado com a mão demoníaca, que é muito foda. E sim, essa porra aqui dessa técnica, que não tem poderzinho nenhum, é a técnica mais forte que a gente vai aprender de defesa no jogo inteiro. E isso é muito triste. Mas enfim, quando a tarde já tá caindo, a gente finalmente finaliza o nosso treino e chega o dia da semifinal. A gente vai até o metrô e finalmente começa a nossa partida de Raymond versus Colégio Kidokawa Seisho. E nessa partida eu finalmente aproveito pra estrear o meu novo atacante, que eu tava um bom tempo tentando upar, e ele finalmente tinha ficado forte pra cacete, que é esse mano aqui do Colégio Selvagem. Eu realmente achei ele legal. E enfim, no início da partida, a gente já vê os 3 irmãos flamenguistas correndo pra pegar a bola. E com isso, logo no primeiro tempo de jogo, eles já iam usar o Triângulo Z pra acabar com aquela partida logo no começo. Porém, é aí que o Endo mostra a sua defesa tripla, a técnica mais broxa do jogo, mas que consegue parar o Triângulo Z por algum motivo. E com isso, felizmente, a partida volta ao normal. E com normal, entenda que essa foi a partida mais difícil que eu tive, porque foram longos minutos aonde não saía nenhum gol pra nenhum dos lados. A partida simplesmente estava extremamente acirrada. Pra falar a verdade, eu achei que eu não ia conseguir vencer a partida, mas no último minuto, o meu mano Falcão conseguiu mandar simplesmente o chute mais lindo
vendo nesse jogo o disparo de Falcão. E mesmo com o goleiro tentando segurar, ele vai lá e consegue segurar. A gente teve que ir pras prorrogações pra conseguir ganhar essa partida. E a gente só consegue ganhar a partida no finalzinho por causa de um gol relâmpago que eu enfiei na cagada, senão não tinha conseguido ganhar. Eu até tentei avançar com o Tamano, simplesmente o melhor jogador do mundo, e ainda usar o Relâmpago 1, que é até mais forte que o gol relâmpago. Só que dessa vez a porra do goleiro quis pegar a bola, não, beleza. Mas no fim, felizmente, a partida acaba e a gente consegue vencer do Colégio Kidokawa. E depois disso a gente vê o Endo na torre, já que agora só falta o colégio final, derrotar a Zeus. Inclusive nessa hora que o Endo tá aí, quem aparece é o Sr. Onigawara, falando que ele tinha algo importante pra mostrar. E isso era uma notícia de 50 anos atrás, sobre um jogador, Togo Kageyama. Esse jogador era o pai do Kageyama. E a gente tem todo um backdoor sobre o mundo do futebol ser um mundo um pouco injusto, porque tudo que aconteceu com o Kageyama é porque o pai dele simplesmente envelheceu, e os times de futebol simplesmente não queriam mais ele. Mesmo ele sabendo que ele ainda podia jogar, ninguém mais queria um jogador velho. Eles queriam sempre apostar na nova geração, os novos sempre vão ser melhores. E por isso, o Tojo Kageyama foi jogado de escanteio. E isso que gerou o ódio do Kageyama pelo futebol. Desse jeito, o seu filho aprendeu que era necessário tudo pra alcançar a vitória. E o Kageyama ia ir até o último limite pra conseguir isso. E falando nisso, a gente aparece dentro da base do Kageyama, aonde a gente ouve uma frase simples dele. O Kageyama despreza o futebol. E é nessa hora quem entra na sala é o último experimento do Kageyama. Um experimento feito pra vitória. O jogador Afrodi. E assim começa o capítulo 10. The Last Battle Waits. E rapaziada, é aqui que a gente tem uma das piores notícias que eu podia dar pra um vídeo, que eu desde o começo tava usando uma fan tradução do jogo, que deixava toda a história bonitinha, mastigadinha, inclusive usava os nomes originais em japonês, que porque é o motivo o jogo usa nomes americanos, então o Endo vira Mark Evans, que é um nome ridículo e eu me recuso a falar e eu odeio os americanos. Esse jogo saiu em 2008 e até hoje, quase 20 anos depois, a gente não tinha uma tradução completa do jogo e todo o capítulo final eu tive que jogar inteiro sem entender porra nenhuma. Eu sei que muita gente não vai se importar com isso, até porque é um RPG de futebol, você pode jogar só pulando completamente a história e cagando pra tudo, mas eu tava adorando a história do jogo. Eu quase chorei narrando esse vídeo em todo aquele arco da irmã do Goenji, é triste pra caralho, mas ainda assim, esse vídeo tem que sair. E como eu já abordei toda a história nesse vídeo, como um bom youtuber, eu deveria realmente pegar todo esse final do jogo e traduzir bonitinho pra você conseguir entender tudo. Mas eu não sou um bom youtuber, então eu vou contar a história do jeito que eu entendi. Vamos lá, rapaziada. No começo do capítulo aparece o Kageyama, aí ele fala, eu criei o guerreiro perfeito, que é o Afrodi. Agora vocês vão lá e vão jogar lixo na água. Aí os caras vai lá, aí a gente vê o Endo, e aí aparece o Goenji, aí ele fala, Endo, eu preciso de ajuda, mano. Aí todo mundo fala, mano, de que você tá precisando de ajuda aí? A gente vai ajudar você. A minha irmã, ela tá ruim, a gente tem que ver minha irmã. Aí eles vão lá no hospital, e aí tem um monte de gente no hospital. É porque jogaram lixo na água, aí os caras tão louco, tá todo mundo ficando maluco. Aí a galera toda tá tipo, mano, eu tô ruim, aí aparece um cara, dele fica pulando, ele fica louco, eu tô louco, eu tô maluco. Aí ninguém entende nada, todo mundo não tá entendendo nada, o que tá acontecendo? Aí eles vão lá ver a irmã do Goenji, Júlia, aí vão ver a Júlia. Aí aparecem uns malucos, aí eles falam assim, a gente vai sequestrar vocês. Aí, só que aí a irmã do Goenji tá bem, a Júlia tá dormindo, ela tá lá dormindo, a Júlia tá dormindo. Aí ela fala, Goenji, você é foda. Aí o Goenji fala, caralho, você falou, mina, o que aconteceu? Aí ele foi falar com ela, aí ela tá dormindo ainda, ele também tá ficando maluco. Aí eles saem do hospital, né? Aí todo mundo que tava aqui sumiu do nada, e aí apareceu a galera que falou que o governador da Raymond, eles iam fazer alguma coisa, que o clube de futebol, ele fez alguma coisa. Aí alguma coisa aconteceu. Aí do nada, a porra do Sr. Onigawara, ele teleporta, aí ele aparece do nada, e aí eu não lembro. Aí os caras tá doido também, eles falam, é louco, tô maluco. Aí ele sai correndo, todo mundo maluco, aí a enfermeira vai atrás deles, que não tá entendendo nada também. Aí do nada, na cena, começa a aparecer um monte de gente, aí aparece os caras lá que trabalham pra galera, aí fala, mano, o que tá acontecendo? Aí o diretor da Raymond, ele sumiu, eles não sabem onde ele tá. Aí o Endo, ele fala, não, mas eu sei porque eu sou foda. Aí a gente vai lá na torre, aí lá ele encontra com o diretor, aí o diretor fala uns negócios que tava em inglês, aí eu não entendi. Aí ele fala que eles têm que parar o Zeus, porque o Zeus é muito forte. Aí ele fala que, mano, vocês são muito foda, vocês são o Super 11. E aí eles se entendem que eles são muito foda de verdade. Aí eles ficam conversando sobre o que aconteceu, né, do lixo na água. Aí
Aí eu não entendi. Aí então finalmente chega o dia antes da partida da Zeus. Então eles têm que treinar pra conseguir derrotar o Colégio Zeus. Aí eles vão lá pro clube, aí eles encontram as meninas. Aí as meninas fizeram bolinho. Aí eles comem os bolinhos delas. Na verdade eu tô vendo aqui, eu me enganei. É só a Aki que faz bolinho. A Aki é legal, o resto é do mal. Elas são malignas. Aí todo mundo fica conversando ali. Aí começa a aparecer um monte de gente. Aí eles passa o dia. E agora sim, o dia de enfrentar o Colégio Zeus. Bom, espero que pela minha super história aí você tenha conseguido entender tudo bonitinho. A gente pela última vez então se prepara pra pegar o trem e chega no Colégio Zeus. E assim que a gente chega nesse lugar, a galera toda espera pra ver se eles conseguem encontrar onde o time da Zeus tá, até que eles percebem que na verdade a partida ia acontecer num estádio que estava voando em cima da escola. E se você não me falar que isso aqui é foda, você definitivamente está errado em tudo. Enfim, a gente então entra dentro do estádio da Zeus e começa as grandes finais do futebol fronteira. Ou na verdade não, porque realmente antes da partida começar, a gente acaba jogando com a Natsumi. Caralho, gameplay de jogar Natsumi. Isso porque todas as gerentes do colégio estavam suspeitando que alguma coisa errada estava acontecendo. E elas então acabam ouvindo uma conversa de alguns guardas com alguma galera que trabalhava na escola, com eles falando sobre uma tal de Ambrosia, que já foi levado até o vestiário dos Zeus. E nessa hora que as meninas tentam investigar, a gente acaba de novo encontrando com o Sr. Onigawara. Eles conversam um pouquinho e então tem um plano muito simples. Ele basicamente ia servir como uma isca para elas conseguirem entrar naquela sala e ver se elas encontravam alguma coisa sobre a Ambrosia. E detalhe pro momento na live que me contaram que dava pra girar a câmera desse jogo e que esse jogo na verdade sempre foi 3D e eu só fui descobrir isso literalmente na última partida do último capítulo. De fato, ainda bem que eu faço vídeo, porque se fosse pra jogar jogo eu tava fudido, porra. Oh meu Deus! E enfim, com isso as garotas conseguem chegar na sala escura do Kageyama. Mas é nessa hora que começa a partida da Raymond versus o Colégio Zeus. E enfim, a partida contra o Colégio Zeus. O comecinho dessa partida foi super de boa, deu pra jogar ele tranquilo os primeiros minutos. Logo no começo também deu pra correr pra enfiar um chute no gol. Só que aí a gente percebe um negócio bem curioso, que o Colégio Zeus tem estamina infinita. E foi nesse momento em que eu percebi que fudeu pra caralho. As habilidades do Zeus eram absurdas de quebradas. Eles conseguiam passar por todos os meus jogadores usando uma skill. E além disso, os chutes da Zeus eram tão insanos que eu nem conseguia parar. E eles podiam fazer isso infinitamente. E você acha que isso não é o suficiente? A Zeus ainda conseguia parar o tempo. E sim, eles podiam spamar esse parar o tempo. Simplesmente a Zeus realmente tá um nível acima. Não adianta. A gente tomou um pau contra a Zeus. Acabou o primeiro tempo e a gente não conseguiu fazer porra nenhuma contra eles. Mas é aí que a gente volta pra gameplay das garotas. E aproveitando que acabou o primeiro tempo, elas saem correndo pra ir até o vestiário da Zeus. E lá dentro a gente descobre a Ambrosia. Isso era o motivo da força da Zeus. Uma fórmula criada pra levar os jogadores ao extremo. Não importa as consequências que eles iam sofrer. As garotas sabiam que a Zeus ia ter que tomar mais uma dose de Ambrosia antes da próxima partida. E é aí que elas resolvem que elas vão roubar a Ambrosia e revelar todo esse esquema do Kageyama. Toda a cidade tava torcendo pra ele. As crianças, os lendários Super 11 e até a Yuka, que tava ouvindo a partida, nesse momento acorda pra ver o seu irmão jogando mais uma vez. E é aí que as garotas finalmente chegam no campo e revelam todo o esquema. Todos os jogadores da Zeus estavam usando o suco, e é por isso que eles tinham energia infinita. A Ambrosia concedia esse poder, mas desgastava o corpo. E o que o Kageyama tava fazendo era basicamente criando um exército de jogadores prestes a explodir a qualquer momento. Não ligando pra saúde e condições físicas, tudo que importa era vencer. Só que como as garotas são mais inteligentes, elas foram lá e trocaram a Ambrosia por água. Então basicamente a gente ia lutar um segundo tempo normal, sem os porras do Colégio Zeus ficarem apelando, dando estamina infinita. O que agora sim, dessa vez, inicia o segundo tempo contra o Colégio Zeus, aonde agora todo mundo era obrigado a jogar normal, eles não tinham mais a porra da estamina infinita bizarra, além de que a gente finalmente também consegue usar as nossas técnicas, já que no primeiro tempo não adiantava muito porque eles tinham estamina infinita, então a gente sempre ia ganhar a disputa.
Então finalmente a gente consegue chegar nesse momento, atacar finalmente o Colégio Zeus, dessa vez sem eles poderem ficar infinitamente parando. Só que a gente se lembra um negócio muito importante. O Colégio Zeus é muito roubado. E o goleiro desses caras é a porra de um muro. A gente simplesmente não consegue passar por esse cara. Eu não vou mentir, teve uma hora que eu meti um chute altinho, porque ninguém consegue pegar esse chute no jogo, ele é bugado, ele é mal programado. E de fato, o goleiro não conseguiu pegar. Só que eu devo lembrar que nessa partida, a gente só tem metade do tempo pra tentar marcar um gol. Porque no primeiro tempo inteiro, eles têm PP infinito. Ou seja, essa partida também era uma partida scriptada. Você só conseguia marcar a partir do segundo tempo. Isso significa que pela primeira vez, eu perdi a partida. E assim que você perde a partida, você volta pro seu último save. E a partida contra Zeus é uma das partidas mais longas do jogo. Você tem que ficar fazendo historinha pra caralho com as meninas, jogar todo um primeiro tempo que você não consegue fazer nada, pra depois fazer mais historinha e aí voltar no segundo tempo pra finalmente conseguir jogar. E isso demora muito. Você não tá ligado. E cada vez que você quiser reenfrentar Zeus, você vai ter que fazer isso de novo, de novo e de novo, sem parar. E a pior parte é que eu tô falando isso como alguém que tava com esperança na hora. Mas prestando atenção, eu não tinha chance contra Zeus. Eu fiquei tentando só pra negar a realidade. Pra eu ganhar da porra do Zeus, eu era obrigado a parar totalmente a gameplay do jogo e ficar horas grindando. Olha, eu falei isso no meu vídeo de Pokémon, mas pouca gente entendeu o que eu quis dizer com grindar estraga pra caralho o jogo, então eu vou desenhar pra você conseguir compreender, beleza? Ó, aqui, ó, galera, ó, aqui fazer uma linha aqui, ó, essa aqui ó, é uma linha, e aqui a gente tem uma outra linha aqui, ó. Essa linha de baixo aqui é a linha de tempo, ó, quanto tempo você gastou no jogo. E aqui é a linha de diversão, divertido, é legal. Como você pode ver nesta linha, quando você vai jogando, quanto mais tempo você gasta, mais divertido o jogo fica. E esse jogo mantém isso muito bem, você vai jogando de boa, o Instituto Imperial é muito legal, a batalha contra os velhos Super 11 é muito maneira, tudo é muito legal. Aí você chega aqui no Colégio Zeus, e aí você não tem diversão, e você gasta tempo pra grindar, e você fica sem diversão e se mata. Bom, com isso eu acho que você conseguiu entender por que grinding é uma merda, e o motivo de eu ter passado 4 horas só farmando pra poder enfrentar a porra do Colégio Zeus. E eu tenho que lembrar que isso aqui não é Pokémon. Eu usei Pokémon no começo do vídeo pra explicar tudo, porque é amigável, é fácil de você entender. Mas não existe botar o jogo em 20x e sair farmando. Você realmente tem que ficar parando e jogando todas as partidas. E isso é algo que deixa qualquer ser humano insano. Olha, eu genuinamente quero só pedir desculpa pra quem tava assistindo na live, porque o grind desse jogo foi uma merda. Eu acabei fechando a live que eu tava puto e fiquei jogando em off, e eu fui terminar o jogo 2 da manhã. Eu tava morrendo pra terminar essa porra. E no fim, no silêncio da madrugada, eu aproveitei pra jogar um pouco mais. Eu acabei pegando alguns personagens mais fortes pra ajudar no time. Eu contratei o Sakuma, que é do Instituto Imperial. Inclusive eu peguei ele só porque ele tem o meu chute favorito, e que eu tava tão puto na hora que eu nem consegui prestar atenção. Mas é isso aí, ó, o Pinguins Imperiais. Eu acho esse chute incrível, e eu tava muito triste pra conseguir aproveitar realmente ele ser foda. Mas de fato ele é bem foda. Depois eu fui caçar por equipamento pra poder buffar os meus personagens, já que tem esqueminha de você botar chuteiras, luvas e um monte de coisa. Fiquei num puta rolê pra conseguir pegar chuteira, bracelete, que eu conseguia pra deixar os personagens mais fortes. Fiz uma side quest secreta, que era um negócio hiper importante na história do jogo, onde a gente descobre que o amigo do Domon, que tinha morrido anos atrás, na verdade tava vivo. E aí ele aparece pra ajudar a gente na partida, e eu resolvi botar ele no meu time também. Precisei ficar upando em ponto de treino, upando em NPC na rua pra conseguir ganhar experiência, upando no salão relâmpago pra conseguir buffar todos os jogadores do meu time. E assim, só foi chato. Não é porque a última partida é difícil, é só porque todo mundo tem números altos. E aí depois de tudo isso a gente volta até o Zeus, e pela primeira vez, com a mão demoníaca, eu consigo parar um dos chutes do Afrodi. Definitivamente a partida não ficou fácil de jeito nenhum, mas eu tava conseguindo minimamente jogar, depois de horas e horas de grind. Inclusive, de novo, a gente acabou indo pras prorrogações, e só no final das prorrogações, eu consegui fazer uma marcação usando o Kido, e finalmente usando o Relâmpago Destruidor, a gente consegue marcar um gol, e ver esse arrombado não conseguindo pegar uma bola é
prazeroso. E depois de um misclick ali no final, que poderia ter sido mais um gol, mas eu apertei o botão errado, a partida finalmente acaba. Depois de tudo isso, depois de 20 horas de jogo, a gente era o vencedor do futebol Fronteira. Todo mundo então comemora essa vitória. A Haruna não se aguenta, pula pro meio do campo, a Natsuki começa a chorar, a Aki começa a chorar, o Zeus começa a chorar, o Kageyama começa a chorar, eu começo a chorar, o Hibiki aparece e fala: Kageyama, você é cringe. O Kageyama fica de 4 no chão e com isso, depois de tudo, a gente finalmente tinha conseguido. E assim começava a lenda do Super 11. E o jogo do nada acaba, a gente fica sem resolução de basicamente porra nenhuma. Ele falou: você ganhou o futebol, acabou, não liga pra história, história é coisa de nerds. É sério, o final do jogo é muito anticlimático. Pelo menos ele taca ali um slideshow com vários desenhos pra você ficar assistindo e falar: nossa, realmente eles evoluíram muito nessa jornada. E enfim, né, depois de tudo isso, bora falar um pouquinho das considerações finais sobre esse jogo, porque mesmo que eu tenha reclamado ali em alguns momentos, a parte final com a Zeus tendo um grind bizarro, eu lembro que eu postei na aba comunidade e uma galera falou: porra, mano, a luta da Zeus não me lembra disso. Eu gostei do jogo, eu não faria um vídeo de quase 2 horas sobre ele se eu não tivesse gostado, mas ele tem muito probleminha chatinho. As batalhas scriptadas são insuportáveis, eu não sei quem teve essa ideia, morra. O que até é bizarro quando você para pra pensar que você pode montar o time que você quiser aqui. Você tem 1000 jogadores diferentes pra montar estratégias e tudo mais, só que aí várias partidas simplesmente são scriptadas. Além de que vira e mexe eu queria pegar um outro goleiro pro time que eu achava mais legal, como o Genda do Instituto Imperial, só que ele já vem mais fraco do que o nosso goleiro atual. Então você fica gastando ali um tempão pra upar o personagem, e se você não gostar, você upou meio que à toa. Eu até poderia sentar e ficar upando e maximizando ele, mas não valia a pena porque o outro goleiro titular do jogo já vinha mais forte por padrão. A grande maioria do time base do jogo mesmo tem um monte de técnicas muito fortes que você consegue usar até o final do jogo, então você não tem que ficar muito trocando de personagem. Eu realmente só cheguei a fazer isso porque eu achei muito legal esse esquema, eu queria montar o meu próprio time, e inclusive assim como Pokémon, eu montei um time só baseado em personagens que eu acho legal, então se você for jogar o jogo, provavelmente o seu time vai ser muito diferente do meu. A história é muito maneira, tem uns momentos muito emocionantes, eu gosto de historinha legal, eu fico: ai caralho, cara, uma história legal. Mas tem muito momentinho de encher linguiça, momentos que você tá querendo enfrentar logo o time, e aí aparece um outro time nada a ver na história. Todo o desfecho do colégio Kidokawa, ele até é maneirinho, porque tem ali um plotzinho que o Goenji, antes de ser da Raymond, era do Kidokawa, mas é um negócio tão besta, porque você não tá nem aí pro plot, a verdade é que você quer jogar futebol. Mesmo tendo uma boa história, eu não ligo pra revista pornô do Kabeyama. Todo o plot da defesa invencível do Sebayama, nossa, que bagulho foda-se, eles já estavam botando os Zeus na história, e eu realmente vou ligar pra esses caras que, nossa, eles têm um muro invencível, eu definitivamente não vou vencer, é que acaba o jogo, o muro deles é muito forte, não tem como avançar. As técnicas do jogo são legal pra caralho, é muito legal ver tudo fazendo raio, fica aparecendo essas cutscenezinhas e dá até vontade de pesquisar Super 11, todas as técnicas, ficar assistindo um vídeo de 9 horas de todas elas, obviamente sem contar aquela porra daquela defesa tripla, que é bizarro isso aqui ser a técnica final. Inclusive a mão demoníaca, que no anime é mó importante, aqui é só uma técnica aleatória, que é mó triste, ainda ela é muito legal. Definitivamente é um jogo que tem altos e baixos, muito mais altos do que baixos, você vai se divertir muito jogando. Provavelmente se você jogar igual Pokémon e sair pulando toda a história, você vai até se divertir mais do que eu, porque eu tinha muito momentinho de leitura, pra só depois ter um jogo, e se você ignorar tudo, você vai ter mais jogo, mais diversão. Já me contaram em live que os próximos jogos ficam ainda melhores, que a história fica melhor, que a parte de scriptada diminui, e que em geral o próximo jogo é muito melhor, mas a história que eu tinha pra contar acaba aqui. E enfim, esse aqui foi o vídeo de Inazuma Eleven de Nintendo DS. De novo, rapaziada, desculpa, o vídeo atrasou, mas eu espero muito que você tenha gostado. Então aproveita aí, deixa o like antes de você ir embora, comenta alguma bobagem, dá um hypar, me hype, eu gosto de hype. Pra quem ficou até o final, tem até um negocinho legal que dá pra comentar, é que um dia antes de eu postar esse vídeo, saiu uma tradução completa feita por fãs. Eu não cheguei a testar essa tradução pra poder falar o jeito que ela tá, mas quem quiser procurar, dá uma olhada aí que vocês conseguem achar o patch de tradução, deixar o jogo em português e dá pra zerar a história bonitinho. Obviamente eu não ia conseguir rezerar o jogo inteiro pra pegar todo o finalzinho da história, pra colocar ele bonitinho, traduzido, mas eu acho que ficou até mais legal do jeito que ficou. Lixo, caiu a água, nossa, ruim. Definitivamente foi um dos vídeos mais diferentes que eu já fiz no canal, mas eu gostei de zoar bastante, contar a historinha. Acho que foi um bom meio termo entre meus vídeos normais e o vídeo de Danganronpa. E enfim, como eu sei que agora só ficam os membros no final do vídeo, oi membros, muito obrigado por ajudarem esse vídeo. Deixe-me mandar um salve especial pra você aqui, meu mano membro, com um
um salve especial aos membros irados do canal: Tio Caribou, Renato Guedes, Nugget, Thiago Raulino, Maek, João Vitor Correia, Breno Rafael, Aitro, Só Sou Eu, Ítalo Lourenço, Gabriel Teodoro, Lucas Ribas, Meu Nome é Dark, KKJ00, Gustavo Elias, Eduardo Rufino, Skyler Tsu, Resgamer12, Diego Sambo, Chikuta, William Kelly, Lucas Ocas, Squeak, RudYT, Dino Nokuma, Dead Purple, Rutra, Dunks, War, Lud KK, Kirinou e Sei Lá Moleque. Tá maluco, Sei Lá Moleque? Quase um ano. Caralho, bizarro. E um salve ainda mais especial aos membros insanos do canal: Unnecessary Life, Yang, Brain Sings, Shabab SV, Heitor Cagado e Sala do Tiger. Muito obrigado tudo, vocês são muito fodas e me deixam fazer esses vídeos longos, bizarros aqui de milhares de horas. Sei lá o que acontece comigo, não. Agora eu vou fazer um vídeo de 2 horas sobre Super 11. Eu gosto de jogar futebol. Legal. Aí um recadinho final pra quem for defender o grind do Colégio Zeus, que só é chato. Morra!